Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast Rumo ao Céu. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une. Entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast Rumo ao Céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um podcast Entre Irmãos. É sempre uma alegria e uma honra recebê-los aqui nessa mesa, onde toda semana nós estamos trazendo assunto muito importante, assuntos ligados à espiritualidade, ligados à vida social, ligado a você, ligado a gente, podendo contribuir com a nossa sociedade e contribuir com o nosso melhor desenvolvimento e tendo uma saúde, uma vida mais plena, que é um pouquinho do que nós vamos ouvir hoje também. E antes da gente começar o nosso episódio, conversando com a nossa convidada, saudando o irmão Francisco que está aqui, a gente sempre começa agradecendo aquelas pessoas que acreditam nesse projeto. Acredita que a gente possa levar a palavra de Deus, que nós podemos levar a mensagem boa pela internet, pelas redes sociais, melhor dizendo, e também acredita no trabalho social que a nossa comunidade faz. E essas empresas são Timpani Aparelhos Auditivos, lá de Ribeirão, a ABS Infraestrutura, do meu amigo Alisson, Vanessa Betarello, corretora e avaliadora de imóveis, Eversafe, Rodonaves, Ariane Cantador, fotografia e design social media, Depósito São Cipriano, Edip Peças Automotivas, Visual Corte Laser, que preparou todo o cenário aqui pra gente, e claro, sempre o nosso produtor, o Jandim aqui com a JS Audi Media. Se você tem sua empresa, se você também quer contribuir, se você quer investir o seu dinheiro, e olha, quando eu falo investir, é um investimento pequenininho, é mais para contribuir mesmo, para a gente conseguir manter o canal no ar. Você pode entrar em contato com a gente, está o nosso telefone aí no comentário do vídeo abaixo, e você vai estar investindo e ajudando a evangelização chegar a mais pessoas. Recado dado, saudar aqui o irmão Francisco para mais esse episódio. Seja bem-vindo, irmão. Os nossos cumprimentos a todos vocês aqui do estúdio, vocês que nos acompanham aí pelo nosso canal no YouTube da Comunidade Divina Misericórdia. Eu já estou vendo aqui, né, o Marcão tá de luto hoje, tá todos de preto. Hoje nós estamos de preto e branco. Eu vim de branco. A gente sempre tá de preto e branco, mas hoje é as roupas. Hoje é o contrário, o Marcão branco de roupa preta e o preto de roupa branca. Tá uma beleza hoje, né? Mas então, vamos bater um papo aqui sobre um assunto muito importante, muito interessante, que afeta todos nós, todas as nossas famílias, e é de grande importância a gente se debruçar e pensar um pouquinho refletindo sobre isso. E a nossa convidada que está aqui conosco, uma amiga já de longa data, a Graciana, psicóloga, está aqui. Eu não vou ficar te chamando de Graciana, vai ser só Gra, porque até a hora que ela chegou, eu falei assim, é Graciana mesmo, né? Porque a gente esquece, né? Gra, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma alegria, uma honra estar te recebendo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. E querendo ou não, é entre irmãos mesmo, né? A gente tem um carinho muito grande, já é uma caminhada aí, estar junto, né? Em todos os momentos, a gente sabe quanto que é importante a gente poder contribuir um pouquinho com aquilo que a gente, às vezes, aborda no nosso dia a dia. E eu estou aqui para poder esclarecer um pouquinho sobre esse tema tão importante, né?
Ótimo. Como psicóloga, ela vai responder bem a sua famosa primeira pergunta. Ah, isso É, tirar de letra, né? então, vamos lá. Mas se ela não responder, eu vou cutucar. Não, a gente sempre começa nosso programa fazendo essa pergunta clássica, né? Quem é Gra? Ah, essa é uma pergunta muito Não importante, vai né? numa resposta, eu sou eu, não. Eu sou a Graciana, mais conhecida como Gra, né? Gra. Por muitos que convivem comigo. Sou incompleta, sou filha do Luizinho, da Dora, né? Que são meus pais. Sou católica, muito atuante aí na nossa comunidade. Psicóloga como formação. Atuo na Domus Claré, na Santa Casa de Batatais. Sou casada com o João, Cujão. com o Joãozinho. O grão da já do grão, né? Que fala, tá tudo misturado. Né? Sou apaixonada pela juventude. A juventude, para mim, sempre foi algo que me toca muito. Sou mãe de anjo, mas eu tenho muitos filhos de coração, né? Que eu falo que os jovens, eles me tocam muito nesse ponto, né? De abraçar a causa, né? Então, eu sou uma pessoa que eu tô incompleta, mas buscando como sempre, né? Sempre algo que vai além, que sempre buscar ser melhor todos os dias, buscar sempre ser luz na vida de outras pessoas. E como se disse, está na juventude, aqui você também está muito presente no setor juventude aqui da Arquidiocese, né? Atualmente, eu já participei também como representante forânea, né, por conta da Bom Jesus, e atualmente nós somos convidados, eu e o João, a ser o casal assessor, que acompanham casais que trabalham com jovens, né? Isso também é um trabalho de assessoria, de acompanhamento, porque tem muitas pessoas que acompanham jovens, que já têm uma formação, uma bagagem, e a gente está para auxiliar também nessa questão. Foi um convite que foi feito ano passado, né? E a gente ficou muito honrado de poder auxiliar, porque a gente fala assim, eu sou uma jovem senhora, né? A gente nunca quer deixar de ser jovem, mas é muito bom poder contribuir. A gente tem, às vezes, uma bagagem, a gente acaba entendendo muita coisa depois de muito tempo, né? E quando a gente acha que fala, nossa, agora que a gente está conhecendo mais, a gente precisa realmente deixar o jovem evangelizar o jovem, né? E a gente está ali como um acompanhante, né? Aquele que fica ao lado, aquele que deixa o jovem ser protagonista e, ao mesmo tempo, né, nesse acolhimento, auxiliando, direcionando. Retaguarda. Uma retaguarda importante, né? E a gente sabe que tem muitos casais que acompanham. E é muito importante que a pessoa que está ali, que não tire esse protagonismo do jovem, né? Que ele possa atuar e que ele se sinta acolhido, né? De alguma forma. Duro do setor juventude aqui da nossa arquidiocese aguentar o padre responsável, né? Olha só, meu Deus do céu. Tô brincando, Tá Vi. amigo, viu, Vinícius? Tô brincando, Vi. Eu ir trabalhar com o Vi é uma graça, Não, né? eu tenho muito carinho por ele, né? O pessoal ali é encantador o trabalho. Eu vejo que tem todo um empenho e eu sou muito grata de poder compartilhar esses dias ali. Eu achei que eu ia finalizar meu ciclo, né? Foi na jornada arquidiocesana aqui em Batatais, a gente finalizou e fez a troca, né? A transição, mas logo em seguida veio esse convite, então a gente está aí atuando, né? Seguindo em frente. Quantas jornadas no lombo já, da juventude? Já foi em várias, né? Jornada? Uhum. Jornada da juventude, eu fui 2, né? Já foi. Eu fui no Panamá Você veio em Lisboa também, não? e fui em Lisboa. Lisboa, né? E no Brasil? No Brasil, eu queria você não muito poder ter ido, mas eu fui em Aparecida A gente tava só. conversando antes, olha que engraçado. Acredito. Não fui. Ela vai Olha- em Portugal, vai no Panamá e não vem no... Não, mas olha que engraçado. A gente tava conversando antes aqui em off, né? Que o Jandim gosta de falar que a gente tem o pré-podcast, né? E eu fui a mesma pergunta, mas no Brasil não foi difícil por causa de acomodação. O Rio de Janeiro, assim, até hoje as pessoas falam que não existe jornada mais rica de acolhimento. O brasileiro foi, assim, sensacional em todos os quesitos, né? E o Brasil, querendo ou não, milhares de jovens na Copacabana ali, lotando. E até agora, nesse último que eu participei agora do Jubileu, eles falaram muito lá. Falaram, nossa, não tem nada igual ao Brasil. Realmente, a gente acompanhando a distância mesmo, a gente Não tem percebe nada isso. igual. E ali, principalmente, que dormiram. Você dormiu na praia, não foi? Não, eu não fui, graças a Deus. Foi a Vanessa. A Vanessa foi. É que Vanessa foi. dormia, tudo farra e tal. E eu acho engraçado, porque quando você falou
Nós estamos vendo a confusão que temos aí com a COP, né? 30, Uhum. que estão até chegar ao absurdo de falar de mudar de lugar, porque a questão de acomodações não tem. Sim. Não comporta as pessoas, os turistas que vêm, ou mesmo os participantes, etc, né? Porque realmente, quando se fala de Jornada Mundial da Juventude, a gente tem que ter muita coragem para aceitar uma cidade, porque deve ser um É um, trabalho, algo muito grandioso. é um despojamento, assim, sabe? Acho que até as cidades mesmo não estão preparadas, muitas vezes, para acolher, porque modifica muito o transporte, modifica a circulação das pessoas que moram no local. A gente entende. Mas é muito rico, né? Assim, a gente Não, que mas vai, Não tem. a Tem- gente não olha para isso, assim. tem Mas uma- também tem investimentos, né? A gente não, sabe isso que tem No vários Brasil, investimentos. foi quantos jovens que peregrinaram lá para o Rio de Janeiro? Você lembra mais ou menos a média? Foi praticamente, acho que 3 milhões. 3 milhões. Então, você imagina isso. É uma grande megalópole, Nós que né? Não é estamos, metrópole. nós que estamos aqui vizinho de Ribeirão, né? Imagina você está lá, num final de semana chega a 3 cidades de Ribeirão. Até mais, né? De população. Então Dá mais, Sim, sim. mais muda tudo. 4. Gente, mas o assunto, por enquanto, nós vamos deixar mais para o final esse. Sim. Nós estamos aqui, hoje é dia 8 de setembro. É claro que a gente está motivado, né, com essa questão da juventude. Afinal de contas, enfim, no dia de ontem, São Carla Cutts, enfim, foi canonizado, né? Agora foi. Agora sim, Jandinha, aqui o estúdio São Carla Cutts, né? Mas nós aqui estamos para falar um pouquinho de um assunto um pouco mais delicado e nós já conversamos antes também para sabermos como tratar, que nós estamos aí em pleno Setembro Amarelo, né? E quando eu falo delicado, porque muitas pessoas não sabem, eu mesmo não sei do que se trata, como tratar exatamente, e eu gostaria que você começasse explicando para nós o que é o Setembro Amarelo, por que Setembro Amarelo, né? Por que se escolheu setembro, por que se escolheu a cor amarela, né? Que fica tudo... Parece que só foi uma cor que foi jogada, um dia que foi escolhido, mas eu gostaria que a gente começasse por esse viés. O Setembro Amarelo, ele é uma campanha, né, que ele visa a conscientização sobre a questão do suicídio, que atualmente é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Então, a gente tem uma estimativa altíssima, né, de mortes por suicídio. Muitas vezes são subnotificadas, porque às vezes um acidente de trânsito, às vezes não vai ser notificado como, às vezes, um caso de suicídio. A gente percebe agora uma juventude, né, que tem muita dificuldade de lidar com frustrações, de lidar com situações de dificuldade. Não é só jovens, afeta idosos, afeta As crianças já estão sentindo crianças, isso hoje, sim, né? De já tem muito aceitar isso. o não. E a gente percebe isso, né, a dificuldade de lidar com a frustração. E a campanha, ela vem, né, a partir do momento que houve uma... não só pelas taxas, né, de morte por suicídio, mas houve uma morte de um jovem, e a partir desse momento a campanha ela trouxe uma visibilidade, né? Aí a OMS também, ela efetivou a campanha a partir de 2003 e colocou a data do dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Depois de amanhã, então, Daqui Dia Mundial da Prevenção. a gente tem aí o dia 10 de setembro como Dia, né, Mundial de Conscientização à Prevenção ao Suicídio. E é essa história desse jovem, né? Chama Mike M, né? De 17 anos. Ele tinha um Mustang amarelo. E a família não percebeu, né? E grande parte das vezes as famílias são muito revitimizadas, né? Elas já vivem a situação da perda e ainda passam por uma situação de não entender por que acontece. E aí, a partir desse impacto desse jovem, né? A família levou no velório dele cartões, né, e fitinhas amarelas falando da importância de se pedir ajuda, né, de buscar ajuda, né, não guardar pra gente aquele sentimento, mas pedir ajuda. E aí, em 2003, a OMS, ela, né, efetiva, e no Brasil, a gente traz essa campanha para o Brasil em 2015, que é quando a Associação Brasileira de Psiquiatria, mais o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, mais o Conselho de Medicina, né, Federal de Medicina, para trazer essa campanha, para dar luz a essa questão dentro do nosso país também, que a gente tem taxas altíssimas, né, de mortes por suicídio, e é um assunto que é preciso falar. Sim. Né? Infelizmente, a forma como se é falado que é a gravidade da campanha atualmente. Né? Que foi até um fato abordado no último congresso, né, que eu participei em Brasília,
que no Brasil as pessoas elas começaram a usar como uma ferramenta de mercado, né, para vender apostilas e as pessoas elas fazem muito mais festa, né? E na verdade a gente tem que trabalhar com esse assunto de uma forma muito respeitosa, que tem pessoas que estão sofrendo porque perderam pessoas, que a gente chama de sobreviventes e enlutados por suicídio, né? E infelizmente, assim, às vezes se coloca bexigas, balões, né? Como se fosse uma festa, e na verdade a gente sabe que Não é. é um assunto delicado, porém a gente não vai falar sobre morte, né? É essa que é a intenção da campanha. Não falar sobre morte, mas falar sobre formas de se cuidar, né? Formas de trabalhar a questão da saúde mental e, às vezes, até mesmo na questão da prevenção, né? Porque a gente fala só simplesmente busque ajuda, mas aonde? Às vezes a pessoa não sabe onde também, né? E outra também a questão das políticas públicas, né? A gente sabe que tá tudo abarrotado, né? Tem poucas vagas para tratamentos. Então a gente sabe que aonde buscar ajuda quando a gente precisa, tá gritando socorro O problema e que não você disse consegue. da questão da política pública, as redes, ela faz esperar, e às vezes não se dá para esperar isso, Não né? se dá para esperar. Tanto que a gente fala que numa condição como essa, né, uma ideação, uma tentativa de suicídio é um caso de urgência médica. Então a gente precisa de um pronto atendimento. A gente precisa de pessoas preparadas para acolher casos assim, porque se banaliza demais, né? Como se é coisa da cabeça, isso daí vai passar, é para chamar atenção, É. né? E ao invés de acolher, muitas pessoas elas não têm preparo, nem técnico, né? Nem de entender que saúde mental é saúde também. A gente está falando de saúde e que a gente precisa trabalhar num olhar muito além, né? Do estigma desses estereótipos, né? De achar que a pessoa faz porque quer, né? Muitas vezes é num ato de impulso, às vezes é questão de segundos que a nossa vida pode dar um pulo para o outro, né? Às vezes numa situação que acontece que, de repente, fala, mas nem parecia que a pessoa estava assim, por que que isso acontece, né? Porque não tem um caminho único. Ah, porque brigou com o namorado, por isso? Não, não tem uma única Não é única fórmula matemática, forma, né? Que vai ser exato. assim. E é por isso que a gente Cada um não responde fala. de um jeito, né? E Exatamente. a gente conversava aqui antes, né? Que geralmente fica assim, a pessoa, nossa, nunca deu sinal de nada, né? E às vezes deu sinal, só que a gente só vai conseguir interpretar aquele Depois que sinal acontece. depois que acontece. Daí a importância de ter campanhas como essa, Sim. né? Ou passa despercebido. Eu vou citar um exemplo. Por exemplo, essa questão do bullying, ela sempre existiu, né? Só que ninguém nunca falava. Aí depois começou a fazer essa conscientização, as campanhas, etc. e tal. E o que foi a grande descoberta que eu entendi, principalmente para eu que já dobrei o cabo da Boa Esperança, é que muitas pessoas achavam que o que estava sofrendo estava gostando, ele está sorrindo lá, o sinal, né? É. Não, está Sim. sorrindo, ele está feliz e tal. Mas ele estava remoendo ali dentro. A resposta dele era não afrontar tal, seja porque chamou de gordo, seja porque chamou de negro, ou qualquer coisa assim. Então, quer dizer, a pessoa ela estava sofrendo, mas ela não demonstrava isso. Então, acho que é muito por aí também, às vezes, né, Eu Marquinhos? sofri muito bullying na vida, porque eu não sou gordo agora, eu fui gordo a vida inteira. Então, e é muito isso, a gente fica muito naquilo, eu tenho um discurso antigo que a gente ouvia, né? O apelido só pega se a pessoa achar ruim. Uhum. Né? Então, muitas vezes, quando a pessoa sofre bullying, ela prefere silenciar, vamos deixar isso cair no esquecimento. Né? Mas a Gra, como ela tá psicóloga, sofrendo. ela está sofrendo, a Gra, como psicóloga, vai saber falar melhor do que nós. Mas esse silenciar, ela está enterrando ali dentro dela, não é que ela está aceitando. Né? Então, o sorriso, às vezes, é ter muito isso. E muito mais do que falar só do suicídio no Setembro Amarelo, é falar sobre tudo isso, a saúde mental, né? Quando a gente fala sobre saúde mental, a gente às vezes atrela muito a questão da saúde psicológica, né? E na verdade não é isso. Por isso que ela é tão difícil de ser falado, porque as pessoas às vezes não entendem. Mas não tem como ter saúde mental quando a gente não tá bem fisicamente. Quando a gente tá doente, a gente fica. O nosso emocional vai Corpo são, afetar. mente sã, aquela... A gente até fala assim que, na verdade, afeta a questão social. Se eu socialmente eu não estou bem, minha saúde mental vai Não ser vai estar afetada. Atualmente a gente inclui, né, tanto a espiritualidade, ela também é uma ferramenta, né, de cuidado, e também a gente pode adoecer espiritualmente, né, então a gente também não pode deixar de pensar sobre isso. E agora já se inclui até a ecologia e a tecnologia.
Então, assim, a tecnologia, ela está tirando o nosso foco, né? Muitas Sim. vezes, o contato com a sua conexão com as pessoas. Consigo mesmo. Até que ponto a gente está conectado, né? Aí é uma pergunta. Até que ponto nós estamos conectados uns aos outros? Porque a gente está se desconectando de nós mesmos, muitas vezes. A gente acaba olhando muito para fora, muito pouco para dentro. E as pessoas vão adoecendo sem perceber, né? A gente fica muito voltado aos algoritmos, né? Algoritmos, né? Que a gente vê quanto que é importante a gente fica muito afunilado naquilo que a gente tem de interesse. E, de repente, a vida é muito além disso, né? E a ecologia, a gente sabe que a poluição, né? O contato com a natureza traz sensação de tranquilidade. Mas quando a gente está num momento que está tendo uma queimada, a gente é Uma afetado também. enchente, uma queimada, Uma enchente, né? bichão, esses ambientes onde a ecologia não é respeitada, ele traz mal-estar. Sim, E aí você falou uma coisa importante, quer dizer, a saúde física, eu sempre rezo por isso, viu? Uhum. Saúde física, saúde mental e a saúde espiritual. espiritual, Muito exatamente. importante isso, né? Então, assim, falar de saúde mental é falar de todas essas dimensões. Não tem como a gente colocar uma única dimensão. Agora, não fugindo do assunto, mas talvez fazendo aqui um parênteses, você conhece o público que nós trabalhamos, que agora, aliás, diversificou bastante, né? Mas são as pessoas em situação de vulnerabilidade por várias razões, diversos motivos, não é o caso aqui agora de elencá-los. Mas a gente percebe, quer dizer, uma incidência muito grande, estou falando por causa desse recorte. Agora, tem outros recortes que talvez você possa dizer também é a mesma coisa, não sei. Mas eu acho que não é um fenômeno só deles, a questão do aumento dos problemas que envolvem a saúde mental. Se nós formos hoje onde tem os CAPs, está abarrotado. Você não consegue. É uma coisa, quer dizer, as pessoas estão adoecendo sim. Sim, Né? É claro que no nosso caso a gente olha pelas próprias circunstâncias, né? De vida, que nem você disse, porque aí entra principalmente a questão às vezes do uso do álcool, do uso do entorpecente, etc., e outras coisas, então, e as pessoas se comprometem. E o pior é que uma outra coisa que nós começamos a observar é que, em alguns casos, a regressão é muito difícil. A pessoa sempre vai se comprometendo mais. Por exemplo, vou citar um exemplo. Nós temos as residências inclusivas, que seria ali, pela própria cartilha, o mental leve, os comprometimentos mentais que são leves, né? E o difícil é que a gente tem uma briga, às vezes, com o judiciário, por quê? Porque, muitas vezes, as pessoas não entendem isso, que os quadros evoluem. A exatamente. gente fala para a pessoa, não, mas por que vocês acolheram? Mas quando eu acolhi, ele era público meu, ele estava ainda com comprometimento, só que isso foi se agravando. Quer dizer, já indo pelo lado da psiquiatria, que às vezes tem aqueles que gostam de muita medicação, outros nem tanto, mas cada vez que você vai, aumenta mais a medicação, aumenta mais o potencial tal. Eu tenho um caso, por exemplo, não vou falar de onde, porque nós temos várias casas, mas que chegou-se ao ponto das pessoas num desespero tamanho, tipo, você vai fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, a pessoa não está dormindo a noite inteira, não sei o quê. E o médico falou assim, eu não posso acrescentar 1 miligrama de medicação, porque o fígado dele já foi, não vai aguentar. Olha que coisa, o médico disse isso. Então a gente vai ter que contemporizar aqui do jeito que dá, porque se colocar mais medicação, quer dizer, o fígado já vai embora daqui a pouco. Daqui a pouco os rins começam a reclamar. Então tem essa coisa também, né? Tem, até assim, como eu trabalho no âmbito da saúde, né? A gente tem visto casos, por exemplo, de pessoas que não conseguem sair do hospital, porque não tem retaguarda familiar, a gente não consegue devolver para casa. Esse é outro problema, né? A gente está no hospital geral, então são leitos rotativos, a gente precisa direcionar, né? E a gente não tem local para esse acolhimento, porque não tem locais para esse tipo de suporte, muitas vezes, né? E grande parte das vezes, aqueles que a gente pode contar, principalmente a comunidade é uma parceira sempre, né? Que a gente precisa, muitas vezes a gente aciona, mas a gente sabe o quanto que é difícil, porque também não dá para incluir todo mundo num lugar só, Sim. né? E a gente está vendo que isso está se aumentando cada vez mais, casos vulneráveis, pessoas sem retaguarda familiar, né? A gente já chegou a receber pessoas com documentos, sacolas de documento, ó, se vira com essa pessoa aí que eu não vou levar mais para casa. A gente entra com a questão do judiciário, né? Mas é muito complexo, vai muito além, né? A gente sabe que a gente tem uma questão de saúde mental relacionada à questão da dependência química,
é cada vez pior, né? A gente sabe que É já isso. tem um comprometimento cognitivo já, né? Por conta do uso abusivo, né? A própria dependência traz essas sequelas. E tantas outras questões também, né? Então, a gente sabe que essa vulnerabilidade, né? Que é exatamente um dos pontos que a gente fala. Que antigamente se falava muito nos dados que 90% dos casos de suicídio, por exemplo, estava associado a transtornos mentais. E esse é um dado que a gente já não fala mais sobre isso, né? 90% dos casos, os sinais são claros. Então, a gente tirou esses 90% porque falar de suicídio é falar sobre fenômeno multifatorial. São vários fatores. E a vulnerabilidade de um ser humano, né, que vive situações de violência, é o aspecto mais grave que alguém pode viver, né? Mais do que o próprio adoecimento. Mas você viver situações de violência seguidas, né? De abandono, de rejeição, de tantas outras questões, né? De falta de políticas públicas para poder acolher, ou a falta de uma saúde, né, apropriada para lidar com algumas coisas. A gente vê idosos em casa, sozinhos, que não têm Esse suporte. é A solidão, caso né? crítico. Como Um caso crítico, caso porque crítico. eu falo porque a gente vê hoje, e aí não é só o nosso município, todos os municípios que eu conheço têm essa problemática, né? Eles esqueceram que as pessoas envelhecem. A gente tinha aquele discurso lá da década de. Olha aí, a década de 70. Como eu sou chique. Né? Nós não Então, tinha nem falava nascido. Essa o país jovem. Nós não tínhamos, Um país que vai pra nós não frente, tínhamos né? nem nascido. Nação, esse é um país de jovens, não sei o quê. E o pessoal fazia passeata, exigindo vagas nas creches, porque não tem onde pôr minhas crianças, tem muita criança, não sei o que, etc. E tal. Só que eles esqueceram que essas crianças iriam crescer e iriam ficar idosas. Então hoje nós não somos mais um país de jovens. Não. Hoje nós já podemos começar a dizer que estamos entrando na fase de dizer que daqui a pouco somos um país de idosos. Só que nós não preparamos para isso. Então hoje as creches todas têm vaga. Coisa mais difícil você ver falar que uma criança não tem vaga na creche, porque será no fora que o promotor já dá uma ordem, o prefeito tem que arrumar a vaga. Agora, para os nossos idosos, nós não temos. E eu queria também abordar uma coisa, porque é muito fácil você culpar os filhos. É claro que tem alguns que têm culpa. Sim. Mas tem alguns casos que não é culpa. Porque, por exemplo, imagine você. Porque hoje dificilmente numa família só o homem trabalha. Não. Geralmente trabalha o pai e a mãe. E os filhos vão para a escola, vão para período integral e etc. E tal, ou tem alguém que toma conta, sei lá. Agora, quando você pega o idoso, então o idoso ele requer cuidados. Você não pode deixar sozinho em casa, por exemplo, porque ele vai subir numa escada para limpar alguma coisa, ou porque já está com comprometimento de Alzheimer, por exemplo, uma coisa do gênero assim. Ele não pode ficar sozinho. E como é que você vai fazer? Você pagar alguém para ficar ali não dá. Você procurar uma vaga, você não encontra também. Tem todas essas questões. E eu fico pensando. E aí tem também, então, nesse caso, não culpar, às vezes, somente os filhos, mas tem aqueles que também têm a culpa, que de repente esquecem lá. É que eu acho que entra muito também nisso que a gente fala de não só culpar, aquilo que a Gra falou, da dimensão social. Né? Eu, como assistente social, eu percebo que tudo isso passa pela dimensão social. Hoje, numa família, todos estão lá a ter que trabalhar, né? Então, a dimensão econômica, né? E, de fato, o poder público ele não se organizou para receber essa estrutura. Né? Agora, eu queria, você disse aí também algo que eu ainda não havia pensado, né? Na questão das redes sociais, que acabam agravando muitas vezes a questão da saúde mental por causa disso que você falou, dos algoritmos, né? Então, eu tô lá, igual a gente uma vez conversou quando o Braulino teve aqui, né? Nós dois somos corintianos. A Gra também é, né, Gra? Eu sou, claro. A Gra... Então, aí a gente tá lá vendo do Corinthians. A gente vê 1, 2, 3 postagens. De repente, a rede social só fica me entregando aquilo. É só aquilo que ele vai te E aí, limitam a minha visão de mundo. aquilo ali. A bolha. A Você gente fica vê- naquela bolha e você não sabe o que está acontecendo. E a gente falando de Corinthians, o sofrimento é muito grande. Isso acontece na política. E eu acho que... eu queria pegar um gancho do que você falou. Me desculpem os matemáticos, estatísticos, né? Mas eu estou dizendo que sem embasamento científico. É um ditado que a gente aprende lá, muitos anos atrás. Dizia que a estatística é a arte de enganar com números. Isso é perigoso, né? Desculpem, eu já pedi desculpa, tá? Mas realmente, você ficar jogando números e você vai assustando as pessoas e as pessoas começam a acreditar que aqueles números são verdade. E às vezes não tem nenhum fundo científico nisso.
Você escutou alguém falar que é 90% e você disse, saiu falando que é 90%, e quando você vai ver a realidade, não tem isso, não existe isso. Uhum. Essa relação entre que é assustar, parece, né? Então aumenta para poder assustar, para poder causar impacto. Como você disse, é um impacto negativo. Impacto negativo, porque, assim, muitas vezes, foi até um dos motivos que tem sido falado muito sobre a campanha de Setembro Amarelo, numa forma da gente ir além do Setembro Amarelo, da gente olhar mesmo para o cuidado à vida, né? Do olhar para o ser humano. Porque o ser humano ele vai adoecer de várias formas. Só que a gente precisa de ferramentas para esse cuidado, né? E quando a gente fala de saúde mental, principalmente saúde mental, a gente não tem essa visibilidade que é muito amplo, né? Quando a gente fala de tecnologia, ecologia, social, espiritual. Então, assim, a gente adoece de várias formas, mas a gente poucas vezes encontra acolhimento, que é o que a gente mais fala, né? Acho que o maior ato de caridade que alguém pode praticar na vida é escutar alguém em sofrimento, porque esse tempo não vai voltar. O tempo que você dedica para cuidar de alguém, que você escuta alguém que está em sofrimento, e as pessoas estão sem tempo, né? Eu fico assim, eu sofro quando às vezes eu queria sentar e ficar 1 hora. E às vezes é aquilo que você falou assim, mas daqui a pouco você tem isso, você tem aquele. Sim. E o mundo tá assim, Tá assim. essa agitação. Tá com essa urgência, né? De chegar não sei aonde. Também E de não ter quem escuta, né? Não tem quem escuta. E até eu já quero abordar até aqui um assunto um pouquinho polêmico, porque eu conheço pessoas que fazem isso e eu já vi alguns documentos assim, algumas matérias na internet falando que hoje muitos estão usando as inteligências artificiais, né, para conversar, para desabafar, para falar dos problemas, achando que tem um né? terapeuta. Achando que tem um terapeuta do outro lado. Né? A Isso é inteligência fato. artificial ela foi treinada para responder qualquer coisa que você. Uhum. Eu tenho uma inteligência artificial que ela, no meu WhatsApp, que ela transcreve áudio. Às vezes a gente está em algum lugar, manda áudio, encaminho o áudio para essa. Ela transcreve. Aí ela transcreve. Aí ela transcreve, aí eu respondo ali, eu esqueço de voltar, né? Eu falei, não, aí eu respondo. Aí ela falou, tá bom, Marco, então nós vamos organizar o churrasco, um exemplo assim, né? Então, tipo assim, o meu amigo mandou, Marco, vamos fazer um churrasco sexta-feira lá em casa, você vê com a Vanessa e tudo. Aí ele mandou um áudio, eu não pude ouvir. Aí eu mandei para essa inteligência artificial transcrever e transcreveu. Eu falei, não, vou confirmar. Não, beleza, então eu vou falar com a Vanessa, sexta-feira a gente faz o churrasco. Ela me responde, então combinado, sexta-feira a gente faz o churrasco. Só que o Paulo não foi pro Paulo que respondi. Então a inteligência artificial ela é treinada para responder. Sim. E como vocês, psicólogos, vêm enxergando isso, de tantas pessoas procurar inteligência artificial, falar, porque conversa, né? Você não precisa mais digitar, né? Hoje tudo que a gente precisa na internet, eu só vou lá, pego, converso, ele vai me entregando aquilo que a gente precisa. Assim, toda ferramenta, a tecnologia, ela não veio também só pro lado ruim. Ela também trouxe muitas questões positivas. Mas, por exemplo, na inteligência artificial, a gente já tem dados de jovens que usaram inteligência artificial e que chegaram a tentar contra a própria vida por conta de orientações da inteligência artificial. Até no Congresso foi falado sobre casos de suicídio mesmo, né? Que foram que foram verificados que, assim, foi falado ali, de repente a pessoa vai pedindo e, às vezes, aquele sentimento de angústia que a pessoa vai falando, ele vai sendo endossado pela inteligência artificial, né? E a gente nunca vai substituir o ser humano, né? A máquina nunca vai fazer isso. Só que a gente sabe que, por exemplo, hoje nas faculdades, os alunos estão chegando sem saber ler e escrever. A gente não fala isso. A gente sabe que a tecnologia ela tem seu lado positivo, mas infelizmente as pessoas estão perdendo a capacidade da racionalidade, de parar para pensar sobre as coisas. E essa coisa do impulso, né? Igual falou do áudio, acelerar o áudio, já se tem dados da neurociência que observam uma alteração no cérebro por conta desse lado Hoje, de acelerar tudo, né? O pessoal acelera. O pessoal tá acelerando o vídeo. Acelerando tudo, né? Eu nem sabia que. Não, agora, como o pessoal consegue ficar vendo um vídeo? Não, mas antigamente você chegava, você tá lá no YouTube ou mesmo no Facebook, você vê lá, um vídeo, né? Você clicava e assistia o vídeo, 10, 15 minutos, beleza. Hoje, a gente não olha nem o que é o vídeo, a gente vê quanto tempo tem. Quanto tempo tem. Se tiver mais de 1 minuto, a gente já passa, apaga, deleta, porque, quer dizer, a gente acha, não sei por quê,
tempo. É uma coisa assim. É por isso que quanto mais informação, mais difícil as pessoas têm de entender o conteúdo, né? A interpretação de texto hoje é péssimo, né? Porque você fala uma notícia ali e a pessoa te faz a mesma pergunta embaixo porque não leu, né? Então, você falava uma coisa interessante. Você falava, entrou na faculdade, e eu digo, sai da faculdade. Porque eu fico Também. pensando assim, ó, eles aqui sabem que trabalham comigo, eu sofro, porque eu tenho um defeito. Uma psicóloga uma vez falou que não era perfeccionista, ela falou assim, você tem toque, né? Ele tem. Gente, se eu pegar um texto, eu ver uma palavra sem acento, uma vírgula errada, eu ver um S no lugar do Z, isso, aquilo me apavora. Né? E aí eu já vou corrigir. Então, quer dizer, eu recebo, às vezes, então você vê, gente, a pessoa formou na faculdade, ficou 3, 4 anos na faculdade, a pessoa sai, ela não sabe escrever um texto, ela não sabe fazer um ofício. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, como é que pode isso? Eu não sei acentuar a palavra para me Não, falar, porque fala assim, vai tudo ser aceito. quer dizer, mas a máquina vai. Mas tem hora que a máquina falha, ela não acentua Sim, direito, sim. ela erra e você deixa passar. Então, eu fico pensando hoje, muito também. E aí eu vou entrar num assunto que volta a conectar-nos ao primeiro, se deve à política pública em relação à educação, no sentido de que, por exemplo, então, para que eu fale que o meu país está assim, assim, assado, eu vou fazer com que os alunos não reprovem, eu vou fazer com que eles tenham o diploma, eu vou oferecer a vaga na faculdade, ele pode sair da faculdade sem saber fazer nada, vai falar que tem tantos que tem curso superior, etc. Então, quer dizer, trabalhando com as estatísticas que eu falei para enganar, né? E isso é uma coisa assim que me preocupa muito, né? Quando a gente olha e vê que essas pessoas saindo, desculpem a expressão, mas como que semi-analfabetas, e isso então vai impactar naqueles números que você estava falando, né? Da gente pegar e colocar na saúde, por exemplo, que é a área que você trabalha, eu não sou da área da saúde, mas de mascarar números também, talvez. Sim. Né? Eu vou citar uma coisa que aconteceu conosco aqui. Né? Olha eu fugindo do assunto aqui. Normal. Você lembra que eu te falei, né? O difícil é ele que não Mas para de falar. Eu falo assim, nós levamos uma reprimenda uma vez, por quê? Porque, é claro, todos os números hoje são enviados para o Ministério da Saúde, etc. Tal, e lá, pá, então tem os prêmios lá, né? Esse município aqui faz tantos anos que não tem esse diagnosticado nesse tipo de doença, HIV, sei lá, e o que, tal. E nós, por conta do público que nós trabalhamos, então nós começamos, porque a primeira coisa, nós acolhemos uma pessoa, a gente vai olhar a saúde dela, né? Você está com dor, você está precisando de alguma coisa, então a gente já entra na rede. Entrou na rede, cai ali. E aí tem aqueles negócios que chama a notificação obrigatória, né? Que obrigatoriamente você tem que notificar quando, por exemplo, a escabiose, a hanseníase é obrigatória. Tuberculose. A tuberculose é obrigatória. E nós vieram com os 2 pés no meu peito. Por quê? Porque você está trazendo essas doenças para o município, você está fazendo... Mas então, se ele ficar lá na rua, na praça, ninguém consultar, a doença não aparece, mas ela existe. Existe. E assim também, é aquilo que você disse, esses com comprometimento que a gente sequer tem conhecimento. Até a questão do suicídio, por exemplo, tem notificação compulsória de tentativas. Teria que se ter um dado para isso, porque a gente só consegue montar um plano de ação se a gente tem dados. Exatamente. Se a gente não tem dados, a gente não tem como criar política de atendimento, né? Então, assim, se tem essas informações, é porque é para a gente ter uma ação. Não é para a gente recuar, né? Ou ter medo da informação, muito pelo contrário. Ela tem um sentido. Porque essa informação que se passa, geralmente ela vem acompanhada de outros fatores, outros dados, melhor dizendo, né? Seja uma região, seja condição social, seja condição econômica. Então, vem vários outros dados para que se possa fazer um estudo em cima. Sim. Né? Isso. Que vai ajudar nesse sentido. E detalhe, quando nós estamos falando dessa informação, não é uma informação aberta. Não. Não é uma notícia, é uma notificação. É uma notificação. Que fica dentro da rede de saúde para desenvolver justamente políticas públicas. Porque se a gente não tem números, é difícil pensar, né? E eu queria voltar lá no começo, que você disse assim, quando a pessoa ela fala sobre tentar contra a própria vida, né, que ela está passando por isso, que ela é considerada um caso de emergência médica, né? É uma urgência médica. Só que essa emergência médica não é quando a pessoa ela tentou. Simplesmente o fato dela falar que quer fazer já é uma emergência.
Na verdade, a gente fala assim, que existem as ideações, a pessoa ela pode não ter um planejamento, mas ela tem a ideia. A partir da ideia já é um risco, né? Então, a gente tem fatores de risco, né? A partir da ideia já é emergência. A ideia, ela já é um fator para a gente poder cuidar, né? Então, assim, a pessoa, ela tá no momento que ela tá desorganizada emocionalmente. Porque todo mundo vai passar por dias difíceis, a gente sabe que o sofrimento é do ser humano, a gente não tem... A gente percebe que, às vezes, a forma como as pessoas lidam, né? Igual, sentir tristeza é normal, todo mundo vai sentir tristeza alguma vez na vida. Chorar. Ansiedade, né? Porque a ansiedade faz parte da vida, a gente só sobreviveu como espécie. Porque se não tivesse a luta e a fuga, a gente não teria Chegar onde saído. chegamos, né? Né, a gente precisa desse recurso. A questão é a desregulação disso. Então, o que está acontecendo? Essa urgência, essa pressa, essa dificuldade de entender as coisas. A gente não para pensar mais, né? A gente simplesmente vive as situações de uma intensidade muito aquém do que a gente consegue interpretar. E aí entra a questão do medicamento. A gente não vai medicar o sofrimento. A dor e a emoção, elas existem no ser humano. A gente não vai tirar isso. A medicação, ela serve sim para tratamentos, cuidado, para trazer uma estabilidade, mas isso não é o único, não é o único recurso, O né? remédio não vai curar, né? Deixa eu Não pegar um é... gancho que você falou uma coisa interessante, que aí é uma dúvida que eu tenho, uma pergunta que faço, que eu vejo fazer, eu não sei, eu não tenho opinião sobre isso também, não sei se você pode dar, se não puder, sem problema Sim. algum. Vai entender porque tem questão de ética profissional. Mas, por exemplo, é comum, às vezes, dependendo de certa situação, onde se percebe que alguém vai sofrer, então eu me antecipo com a medicação. Caso específico, vamos pegar aqui, morte, velório. Interessa que a pessoa morreu, se foi de acidente, se foi de doença, de idade, não importa. E aí vai assim, ai, a mãe, ai, a esposa, como é que eu vou precisar? Ai, a pressão vai subir, ai, ela vai... Então, vamos aplicar uma injeção, vamos dar um calmante, vamos dar... Então, sem que a pessoa saiba o que é a dor, o que é o sofrimento, então eu já você fala, entre aspas, né? Para depois dar a notícia. Você pode falar ou não? Se não puder, não tem Sim, não, problema. claro. Até quando a gente fala sobre luto, né? Eu lido com isso também dentro do hospital. E às vezes quando a gente vai dar uma má notícia de uma doença grave ou algo do tipo, ai, não conta não, né? Porque vai ficar pior, a pessoa não vai saber lidar. Mas a gente tira da pessoa a oportunidade dela decidir o que ela quer, mesmo que ela tenha poucos dias de vida. E isso é uma coisa que a gente precisa parar para pensar, porque a gente decide pelo outro, e a gente não perguntou pro outro se ele como que ele gostaria de viver os seus últimos dias, por exemplo. E no luto é a mesma coisa, né? Assim, ter uma notícia difícil, uma perda, é porque a gente não tem uma cultura que fala sobre morte, né? Eu sempre falo nas minhas reflexões em velórios, eu falo sobre isso. É a grande. Eu falo claramente, a pessoa que está aqui, ela já não está mais nesse plano aqui. Ela já não pertence mais. Agora nós aqui ficamos. Nós ficamos. Então é uma grande oportunidade da gente se debruçar e refletir sobre a vida. Sim. Porque eu costumo dizer assim: quanto melhor eu viver, melhor eu vou morrer. Quem vive bem, morre bem. Quem vive mal, a tendência é que não vai aceitar, não vai entender. E aí entra, porque são duas coisas distintas. Uma é você dar a notícia para Sim. familiar, para um amigo, etc. e tal, e você tocou num outro assunto. Para o próprio. Porque antigamente se tinha essa coisa do médico mesmo não falar. Chama a família e fala para a família, mas o doente não sabia. Hoje parece que isso foi vencido. Hoje. A gente tem trabalhado nessa outra versão, né? Quando a gente fala de cuidados paliativos, quando a gente fala desse cuidado, né? Porque independente do tempo, a gente nunca sabe o tempo, né? A gente pode colocar uma estimativa ali, mas a gente nunca sabe. E é muito triste quando você vê que a pessoa está em sofrimento, mas ela não tem oportunidade de decidir, né? A gente até fala sobre a gente poder decidir também como a gente gostaria, né, de ser cuidado tratar, nos se últimos viver dias. aqueles A gente dias. fala do testamento vital, né, que deixa já, conversa sobre isso com a sua família, a gente não fala sobre isso. Se um dia eu tiver que ir para o hospital, se eu ficar entubado, o que eu quero? Qual que é o recurso de cuidado que eu quero para mim? Eu já falei, você esquece. Né? É que a gente fala tantas coisas, né? Então, assim... Eu falo absurdos. Mas é algo que ainda é um tabu, né? As pessoas não sabem tocar nesse assunto porque é algo que toca profundo esse lado do ser humano. E ninguém quer lidar com isso, né? Que a gente fala assim que o ser humano ele busca muito mais o prazer do que a dor, né? Sempre buscar o lado do prazer para fugir da dor.
E aí, por isso que vem esses prazeres, né? De uso de substâncias e buscas, né, Então, e insaciáveis, né? Só deixa eu fazer uma propaganda, já que a Gra falou de cuidados paliativos, né? Citou essa frase. Quero fazer uma propaganda a você que ainda não assistiu o episódio com o padre Josirley, aqui que é o capelão Assisti. do HC de HC. Ribeirão, justamente na parte de cuidados paliativos. Paliativos. Vale muito a pena para a gente desmistificar o que é isso e entender a maravilha que é esses cuidados, né? Que é justamente ele falava aqui para nós, né? Que é dar a oportunidade ao paciente de escolher, né? Não é escolher se viver ou morrer, mas escolher como ele vai viver Como que ele aquele viu. período, né? Sim. E também, aproveitando que a gente falou que a gente não sabe lidar com o luto, te convida também a procurar aí na nossa lista de podcast. O podcast que a gente fez com a Aristides, tá? Ali a gente fala sobre a espiritualidade econômica, né? Como que ele Não. falou lá? Mas assim, tem um trecho lá que ele vai falar sobre a questão de nós entendermos da finitude das coisas, né? Que nós somos seres espirituais vivendo a finitude do material, não o inverso. Sim. O material vivendo a finitude do espiritual. Fazemos aqui a nossa experiência da carne, não a experiência do espírito. Então são 2 episódios aí que eu indico para vocês para complementar tudo isso que nós estamos trazendo aqui, que vai valer muito a pena. Então, mas aí diante, para você ver que coisa importante, né? Quando a gente para e conversa. Eu vou citar alguns casos que a gente vivencia, porque não conversou. Porque, por exemplo, eu falo assim, mesmo, de repente você fala assim, olha, anota aí a senha da minha conta do banco. Por que você tá... Não, tá não. Gente, aí você tem que abrir. Não, porque se eu morrer, você vai ter acesso. Porque eu já vi casos em que a viúva passou necessidade, tiveram que fazer vaquinha para ajudar os primeiros meses, inclusive alimentação, porque lá no banco tinha o dinheiro, Sim. mas ela não Podia sabia a saber. senha. Então, por quê? Porque a pessoa pensa que não quer morrer. Então, quer dizer, esse preparar em todos esses sentidos, sim. Sim. Eu citava um exemplo esses dias numa entrevista que fiz, que é a importância desse lado. A gente não sabe, não é só quando eu vou ficar velho ou quando eu vou ficar doente. De repente você morre de um acidente. Mas eu falo o seguinte, que eu citava ali o exemplo de uma família em que o pai veio a falecer e a família ficou desesperada, não sabia o que fazer. E aí sai correndo atrás do que veio pela frente, né? Aí, no hospital, tá falando, nossa, você tem que procurar a funerária. Aí foram na funerária. Aí a funerária falou, ó, aqui tem esses caixão, o preço é esse, não sei o quê. É papapá, você tem a roupa, olha. Ah, não, então tá tudo certo, tá. Então pagou lá 5 mil, sei lá, no caixão, e no traslado do corpo, etc, tal. Falou, não, aqui é só a funerária, agora você tem que ir no velório. Aí a pessoa vai no velório, paga mais 1.000 e tanto, 2.000 reais na sala, não sei o quê, papapá. E a pessoa tá naquela emoção, naquela coisa e tal, que, por exemplo, às vezes até nessa hora que você falou do comércio, aquela hora, a pessoa chega, nossa, mas você não vai dar uma coroa de flores para ele? Ele merece, imagina, você não vai. E aí a pessoa gasta 800, 1.000 reais numa coroa sem poder ter, porque tá ali emocionada. E aí depois no velório, fala pra mulher do velório, tá tudo certo. Fala, não, agora você tem que ir lá no cemitério. Aí vai lá no cemitério, tem que comprar, porque não tem a tumba. Então, nisso daí já gastou 15, 20 mil reais. E depois no cemitério Aí, ela tem que ir no não, cartório. ela tem que ir na prefeitura pagar as guias, Isso. sepultamento, e depois ela tem que ir no cartório para fazer as certidões, etc. Então tem tudo. Isso, se a gente não parar para refletir, a gente não sabe o que tem que fazer, a gente não vai fazer. Aí o que acontece? Fizeram tudo isso, gastaram quase 20 mil reais. Aí depois, um dia ela foi limpar para doar roupa para a comunidade, as roupas do falecido, e acharam um papel lá. Plano funerário. Toda a cobertura, inclusive sala, velório, tudo. Eles pagaram. Por quê? Porque não conversou. Então, quer dizer, de repente, às vezes, você que trabalha ali, principalmente na UCP, você vê que, de repente, aqueles dias, a pessoa gostaria de fazer certas coisas que deixa eu fazer. E fica muito. Sim. A gente precisa. São temas que são delicados, como nós estamos aqui falando, né? Só que precisa ser conversado, precisa ser falado. Né? Porque nós estamos rodeados disso, né? A gente falando de saúde mental, né? Como a gente falava, que aqui é uma crítica, né? Que eu faço, e acredito também que o próprio Conselho de Psicologia deve ter feito assim. Setembro Amarelo não é só para falar de pessoas que tentam contra a própria vida, é para falar da saúde mental enquanto um todo. Correto? É isso mesmo? Sim, exatamente. É que, assim, às vezes as pessoas falam como se tivesse uma receita de bolo. E quando a gente fala sobre cuidado, a gente não fala de receita de bolo, porque para cada pessoa algo é importante, né? Então, eu vou indicar atividade física.
Ah, vou falar para fazer meditação. Mas assim, o que que te traz acolhimento, prazer? Quem são as pessoas com quem você pode contar nos seus dias difíceis? A gente fala da caixinha de primeiros socorros emocionais, né? Quem são as pessoas com quem você conta quando você não está no seu melhor dia, né? E aí quando a gente fala sobre essa solidão, porque quem está numa fase de tristeza e sofrimento está sozinho. A pessoa ela não encontra alguém para poder dialogar, porque, ninguém está no seu lugar. Então, a gente fala de empatia, né? Mas empatia sem compaixão, né? Você pode até se compadecer, mas se você não tiver o entendimento que aquele lugar, daquela pessoa de sofrimento, tá doendo ali, eu não vou pegar a dor para mim. Não é isso que a gente quer, não é você entrar no sofrimento do outro. Tanto que as pessoas ficam em desespero quando acontece alguma coisa em casa, ainda mais com jovens, né? O que eu faço? Não consigo mais ajudar, não quer sair do quarto. Então, quando a gente tem uma fratura física, a gente não vai falar para uma pessoa, ó, levanta. E quando a sua fratura é emocional? O que você faz com ela? Né? Infelizmente, as pessoas elas acham que é de qualquer jeito que a gente cuida. E não é assim. Então, não existe É uma receita. fratura mesmo. É uma fratura Precisa ser emocional. cuidado como fratura. A gente escuta Exatamente. muito isso, né? A Ah, pessoa está fragmentada, né? Ela não consegue encontrar a saída. A gente fala de luz no fim do túnel. Ela não vê. Para uma pessoa que está no momento que a gente fala que a pessoa quando ela está num momento de muito sofrimento, duas coisas acontecem para ser um ato de gravidade, que é a desesperança e o desespero. Então a pessoa muitas vezes ela corre mais risco quando ela está nessa fase em que ela não vê esperança, não vê perspectiva, né? E está naquele desespero Desistindo quase. de realmente tirar essa dor, esse sofrimento, né? Todo mundo em algum momento da vida já pensou na própria morte, por exemplo. A gente sente medo, se eu chegar num abismo, eu vou sentir um desconforto. Exatamente. E isso é uma proteção. Nosso corpo ele foi feito perfeito para proteger a gente desses momentos. Mas quando a gente perde esse medo, perde essa, né, a gente se coloca em risco. E nem sempre isso é visível, né? Então, quando a gente fala de jovem, o jovem ele está sempre no limite, ele está sempre além do limite, né? Ele busca viver adrenalina, viver situações de perigo. Por isso que a gente fala muito sobre essa faixa etária, né? Que é uma fase que ainda o cérebro não está totalmente formado, as tomadas de decisões não são claras. Seria como se assim, ele não mede muitos riscos. Não mede porque, na verdade, ele testa os limites, né? Ah, ele está testando os limites. Tá testando os Eu gostei limites. dessa expressão, testar. Porque que acontece? A fase da adolescência, da juventude, é uma fase de crise. É uma crise, né? Porque você está tentando entender quem você é. Você O que é... está acontecendo comigo? até então você tinha sua família ali do seu lado. Agora você tem seus amigos que te falam de uma outra experiência de vida. De repente você tem que trabalhar. De repente você tem que estudar. E aí você tem que encontrar seu caminho. E é tudo sozinho. No fundo, a gente está sempre sozinho, né? E quando a gente se vê muito silenciado no nosso sofrimento, por isso que eu acho que grande parte das pessoas nem buscam ajuda, porque elas acham que não tem quem vai ajudar. Não seja possível. Não vai ser possível. Então, assim, é exatamente aí que está o grande risco. E hoje né? eu vejo um agravante de coisas assim, que eu sou pai de adolescente. Uhum. Você conhece a minha adolescente, né? Eu, o Francisco, tudo. E às vezes eu tento enxergar muito dos problemas nesse sentido. Assim, gente, é a fase, Vai é passar. o momento, vai para o irmão Francisco já, a gente viaja, né? E eu vou falando que eu falo, não, eu já tive, vai passar, tem calma. É meio que acompanhando. Mas eu vejo hoje também que muitos, voltando lá no bullying, né? Que uma cobrança que o adolescente, que o jovem tem se ele está vivendo um momento de depressão, ele fala isso é porque ele é fraco. Eu acho que a palavra que se usa no momento, isso é mimimi. Né? Então, isso acaba ferindo mais ainda e muitas vezes acovardando, e esse acovardar, não estou falando não de uma maneira pejorativa, mas acovardando aquela pessoa que precisa de ajuda a procurar. Sim. Vocês, como profissionais dessa área, enxergam dessa forma, de repente eu falo assim, o pessoal já está me zoando, se eu for... Porque eu vejo muita... O profissional, assistente social, o pessoal já zoou. Psicólogo também, vai procurar psicólogo para quê? Isso é frescura. E não é, né? E aí, se você puder já emendar, que muitas pessoas até procurariam,
Mas a primeira coisa que eles dizem pra gente quando a gente dá orientação, eu não tô louco. É, Você tem essa expressão? Desmistificar isso, né? Mas, assim, ao longo do tempo foi modificando um pouco essa Também visão. mudou bastante, né? Mudou bastante, assim. Infelizmente, tem algumas pessoas que ainda pensam dessa forma, tem sim. que é bem arcaico, eu falo, né? Que, infelizmente, é entender que saúde envolve tantas outras coisas e ter com quem, né? Um profissional, ele tá habilitado. Existe uma ciência que nos ensina como cuidar. Na verdade, a gente não vai cuidar. Não tem no livro lá me explicando, ó, como que eu vou cuidar de você. Mas eu tenho uma habilidade técnica para entender como eu tenho que me comportar diante do seu sofrimento. O que acontece fora, né? A gente, não que a gente nem fala, ó, só profissional de saúde pode ajudar. Às vezes tem comunidades que são muito bem acolhedoras, por exemplo. Tem comunidades que têm pastoral da escuta, tem comunidades que têm trabalhos interessantíssimos que podem ser ferramentas de cuidado, né? Que não necessariamente só no âmbito da saúde, médico, psicólogo. Então, assim, eu não tô tirando a importância dos profissionais, muito pelo contrário, né? A saúde mental, ela passa pelo viés dos profissionais que estão ali habilitados para esse cuidado. Mas tem pessoas que não buscam Que é por não multidisciplinar. multidisciplinar, exatamente, não tem um único caminho, né? E quando eu falo isso, eu falo assim, a semana retrasada, não foi semana retrasada, teve 2 pessoas que me procuraram elaborando plano de trabalho para executar serviço como nós executamos, dentro da área social. E eu fui ajudá-los, né, a montar o cronograma de desembolso, cálculo de RH. Eu falei, não, o psicólogo pode tirar. Eu falei, por quê? Não, o psicólogo não precisa pôr, não. Eu falei assim, é a equipe mínima do SUS. Se eu não pôr o psicólogo, você não vai poder receber recurso público. Ah, não, mas eu recebo mesmo assim. Eu falei, tá, bater no Tribunal de Contas, você vai ter que devolver dinheiro. Ah, não, mas psicólogo não precisa pôr, não, psicólogo vai dar muito trabalho. Eu falei assim, você tá com o dinheiro sobrando. O governo tá te passando dinheiro para você contratar essa pessoa. E você não quer contratar. Ah, mas o psicólogo vai ficar fazendo terapia. Eu falei, não vai. Não é isso. Até O porque psicólogo. dentro da entidade Ele vai completamente ter. diferente, Aí eu fui usar o exemplo, né, de momentos em grupos que a gente faz, né, reuniões em grupo. Na reunião em grupo está o assistente social e o psicólogo, que eu falo assim, dentro da área social é as duas mãos. O assistente social e o psicólogo caminham junto, lado a lado. O assistente social vai ouvir aquele grupo com um olhar técnico de uma forma, o psicólogo com outro olhar técnico. Sim, Né? exatamente. Mas aí as pessoas ficam assim, aí entra naquilo que eu falo, não, mas não tô louco, não é doido, não é. Então precisa entender que esse profissional ele tem conteúdo técnico para saber absorver e orientar minimamente. E assim como tanto psicólogo, né, também nós temos várias especialidades. Por exemplo, atualmente a gente tem a norma regulamentar 01, que é para as empresas, se a gente está agora trabalhando os riscos psicossociais. Então, a empresa que ela não tem adequação para cuidar dos seus profissionais, ela pode ter multas altíssimas, né? Isso começou agora no mês de maio. Ela vai ter que ter o profissional. E não precisa ser necessariamente um psicólogo, mas tem que ter um trabalho que a gente chama de PGR, que é um Programa de Gerenciamento de Riscos, para minimizar situações de risco ao profissional que trabalha, por exemplo, numa empresa que tem muito caso de assédio, né? Precisa reduzir casos de violência dentro dos ambientes de trabalho. A gente sabe que tem muitas empresas que não sabem lidar com afastamentos. A gente sabe que a gente tem um número de afastamentos altíssimos por saúde mental. Sim. Dentro do trabalho. E geralmente a pessoa, O burnout, por não ver né? uma doença, ela acha que não é doença, né? Exatamente. O burnout, por exemplo, a pessoa ela entra no esgotamento profissional. É uma doença que ela está atrelada ao sofrimento relacionado ao trabalho. A pessoa ela trabalha excessivamente, ela tenta No atender excesso. às necessidades da empresa, ela é cobrada exageradamente, vive pressão. Essa pessoa vai adoecer. Você tocou num assunto que eu acho assim, é muito, mas muito mais profundo e interessante que deve ser abordado do que nós possamos imaginar. Pelas consequências lá na frente, que aí envolvem o psicológico, é claro, mas que é a questão do assédio. Porque quando a gente fala assédio, todo mundo já vai lá pensando em assédio sexual. Tem também. Tem. Mas Também. não é desse, não é desse que nós estamos falando. Nós criticamos números, não vou falar de números aqui. Mas eu estou falando desse assédio moral. Ou seja, e aí não é só o patrão em si, não, o dono da empresa.
pode até ser também o dono da empresa, por exemplo. Mas de repente quem tem a ascensão sobre o outro são o gerente, o chefe do departamento, não sei o que e tal, que realmente assedia a pessoa no sentido de menosprezar, de chamar atenção publicamente, de ofensas e de privações, outras. E às vezes a pessoa não tendo consciência de seus direitos, ela acaba, para não perder o emprego, ela acaba se submetendo, e isso vai causar, então, essa Não, assim, escala, são assim. vários âmbitos, né? A gente está falando de escola, a gente está falando de trabalho. Então, assim, a gente pode adoecer em vários espaços, né? Então, dentro do Não, trabalho, você por sabia, exemplo. a própria igreja. Sim, Porque a exatamente. igreja tem hierarquia, então dentro da própria igreja existe essa E preocupação. as paróquias têm os donos, tô brincando. Só foi pra, Sempre tem. só foi pra polemizar um pouquinho. Sempre Não, tem. mas Mas geralmente também pode acontecer de funcionário para funcionário, Sim. não necessariamente só da Do chefe, hierarquia, da chefe hierarquia. para subordinado, no caso, né, colaborador. E isso acontece assim com muita frequência, a gente acaba não falando muito sobre isso, né? Casos de racismo que acontece dentro do âmbito do trabalho, casos de situações de preconceito, essas brincadeiras que não são brincadeiras, né? Até à medida que você se sente ofendido com alguma coisa, aquilo já deixou de ser uma brincadeira. Sim. E De às vezes colocar você exposto, né? um problema que aquele funcionário tem da sua vida particular lá fora, do seu Sim, relacionamento lá sim. fora, e trazem isso dentro do ambiente do Dentro do trabalho. trabalho. Tem pessoas que trabalham adoecidas, porque não se permite que a pessoa falte naquele dia, ou, sabe? Eu preciso de você aqui, isso não... É, eu te falo assim, a gente é substituível no trabalho, mas não na nossa família, não na nossa casa, não A na gente nossa vida, né? a gente tem certos patrões que pressionam muito o subordinado. Não, mas eu falo assim, ele é militar, é por isso, a disciplina é militar. Mas eu tenho essa preocupação muito grande. Eu tô tenho brincando, preocupação- viu, Não, gente? mas eu tenho muito essa preocupação de não ser isso. Porque às vezes a pessoa olha isso. Sim. Vamos supor, eu chego lá e olho para a Graciana, eu acho que a Graciana é igual àquela experiência anterior que eu tive lá no outro hospital com a outra psicóloga, eu vou achar. Então eu vou trazer aquela carga. Então, e principalmente quando as pessoas chegam, capitão, pronto, aí, né, agora é o caos. Então a gente tem que se policiar também, a gente tem que se fiscalizar para não fazer. Essa norma, né? As empresas, na verdade, era para ter iniciado agora em maio. Só que algumas empresas não conseguiram, entraram com vários pedidos, né? Para poder se organizar com Pra tempo, prorrogar. para poder prorrogar, porque tinha multa, né? Caso as empresas elas não fossem, se fosse feita a fiscalização, não tivesse adequada. E tem vários critérios para poder atender a trabalhos de ações, planos de ações mesmo, para trabalhar o profissional lá dentro, treinamentos, saber o que é o fator, vamos falar assim, de risco psicossocial. A gente fala muito sobre os outros fatores, né? Que é você ter que ter um EPI para você, sei lá, se você cair de uma certa altura. A segurança do trabalho. E o EPI de saúde mental? A gente tem. Qual que seria esse EPI, né? Não é um equipamento. Né? Então, a gente precisa ter ferramentas de cuidado dentro do ambiente de trabalho. Até fui na escola, esses tempos atrás, conversar sobre violência no ambiente escolar, né? Que a gente sabe que, assim, tá cada vez mais gritante. Principalmente casos, entre assim, alunos, né? Entre alunos. Eu vi um caso, não vou falar o estado, senão eu vou errar, mas eu acho que é centro-oeste, norte ali, onde filmaram uma menina sendo espancada pelas outras e a menina não podia chorar. Não sei se caso você viu na internet, e aí foi descobrir o porquê, porque ela estava comendo um lanche, as outras meninas pediram, ela não quis dar. E começaram, e filmaram para que servisse de exemplo. E quando eu tô falando assim, menina, era 14, 15 anos, inclusive uma menina de 11 anos envolvida no espancamento. Entendeu? Então, assim, é sim muito, muito violento. E os nossos jovens, eu vejo, eu quero só fazer um parênteses aqui, que é algo que a sociedade precisa entender na questão dos limites também e criar, porque os nossos jovens também estão perdidos, né? Quando você falava lá da rede social, lá da internet, dessa questão de limitar, nós recentemente temos uma lei, né, que fala que nas escolas não pode entrar mais celular, correto? Sim. Sim. Tem essa lei justamente para ter o relacionamento entre as pessoas. E eu fico me questionando, e eu até arrumei uma pequena discussão com a minha filha, porque minha filha, ela, durante o período escolar, o celular dela fica bloqueado. E ela ficava mandando mensagem do celular dos colegas para desbloquear o celular dela,
porque o professor estava pedindo para usar o celular para fazer pesquisa, para fazer matéria. E eu falei, mas não é possível, tem uma lei que proíbe. Eu falei, ela tá mentindo, que o pai sempre acha que o filho tá mentindo, né? Aí eu fui conversar com os colegas de escola, eu falei, não, é verdade, o professor pede, e aí ela foi e aí a gente vai acompanhando o histórico. Sabe, então fica essa confusão na cabeça do jovem. Porque existe a lei, né? Na verdade, quando foi feito... Isso já é de muitos anos já, essas discussões, é que agora se efetivou. Mas tem países que, assim, deu muito certo. E é um canal de... Vai ter momentos que esse aluno não vai poder ficar com o celular, mas ele também pode ser uma ferramenta de educação. Então, eles vão solicitar esses momentos para poder utilizar. Então, dentro da lei, né, foi até interessante porque eu conversei em algumas escolas com os professores, que eles não sabiam como eles iam aplicar sobre isso, o que eles fariam depois disso. E eles perceberam, né, a resposta que eu tive foi que eles passaram a interagir mais entre eles. Eles olham nos olhos. Eles conseguem não ter mais... Muitos jovens ficavam isolados em horários de intervalo, né? Então, ou seja, melhorou muito. Teve jovem que falava para mim assim, mas como que eu vou fazer para comprar meu lanche? Sabe? Eu falei assim, meu Deus, olha a preocupação, né? Às vezes não tem nenhum entendimento do porquê, aquela preocupação que não tem um embasamento. Aí, quando você vê que tem um fator que te permite socializar, porque a socialização é a base para tudo. A gente precisa aprender a se comunicar. A gente precisa aprender a olhar nos olhos. Infelizmente, a gente está perdendo essa capacidade do ser humano, né? Uhum. Então, a gente fala até isso dentro de casa, né? Com os pais. Os pais, às vezes, não olham para os filhos. Tá lá fazendo tudo, menos dando essa atenção, né? Para os filhos. Exatamente. Né? Mas você falando de escola, eu não sei. Eu lembro uma vez que havia uma discussão e tinha os prós e os contras. Depois eu acabei enveredando pelo lado social, acabei não acompanhando. As escolas não têm psicólogo. Deveria ter. Não deveria ter. Existe uma... Psicólogo e assistente social. Tem uma lei eu acho federal assim, eles me obrigam a ter um assistente social, um psicólogo para atender um grupo de 10 crianças, um grupo de 10 idosos numa casa e tal. Sim. E uma escola com 500 alunos num turno, 500 no outro turno, 1.500 alunos. Essa total. É uma grande discussão, na verdade, né? É uma luta, né? Individual lá ela é psicóloga, ela fala que é uma grande discussão. Eu, como assistente, essa é uma grande luta, briga. É uma luta, porque já foi aprovada a nível federal que toda escola deve ter um assistente social e um psicólogo. Por causa de tudo isso. Muitas pessoas perguntam, mas por quê? Porque nós somos técnicos treinados com as ferramentas para entender. Porque, por exemplo... E não abre concurso, ninguém respeita. Não, eu até imaginei... Eu já vou na indignação. Na hora que eu fico, eu já fico. Um dia eu vi uma menina, tem uns 10, 11 anos aqui. Gente, mas eu falei assim, que eu nunca vi tanto piolho na cabeça. Eu fiquei assim, que sabe quando você arrepia? Uhum. E aí eu peguei, não vou falar nada pra menina, é claro, né? Mas procurei o pessoal ligado da área da ciência, passei para isso. E a resposta foi imediata. Mas ela não está na escola? Na escola não viu isso? Eu falei, não sei. Agora, se ela está na escola, se ela não está, vocês têm que ir checar para ver tal, porque hoje não se fica fora de escola. Se fica fora de escola, você aconselha. Se aciona o conselho tutelar, não é isso? Então, é uma coisa... E até porque, para muitos benefícios, a criança tem que ter frequência, tem que estar matriculada, etc. E tal. Mas a presença do assistente social e do psicólogo dentro da escola, porque ele vai ter, pela sua formação técnica, capacidade de olhar para uma criança e já ligar a lanterninha. O que está acontecendo? História. Se a violência doméstica, seja ela sexual, olha eu tomando, né? Então, assim, as escolas hoje... Você está com fome, né? A criança está lá na hora da refeição. A criança, ela vai ela vai 2 vezes na fila, vai 3 vezes na fila. A tia da marmita, a tia da merenda tá ali. Oferecendo aquilo. Tá vendo? Os professores estão lá corrigindo prova, estão lá arrumando as coisas. Tá na fala dos professores. Então, quer dizer, é um exemplo muito, muito pequeno. Mas, o olhar do psicólogo, o olhar da assistência social, fala, mas peraí. O que tá acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo. Talvez essa criança está passando uma fome em casa. E a gente sabe que isso no Brasil é muito comum. E aqui em Batatais também é, viu? Não então, tá longe da gente. Não tá longe, não. Tá muito perto. Muito perto, não é um ou outro, não. Tá? Então, é esse olhar crítico, é esse olhar de atendimento que precisa ter esses profissionais. Eu defendo essa bandeira e faço um apelo aos governantes que levem a sério. Compram a lei, são profissionais. É uma mão de obra tão barata.
Se a gente pensar para uma Você secretaria... tem piso? Não tenho. A Até psicologia tem enfermeiro piso. tem enfermagem tem piso. Aí, Você não tem? psicólogo e assistente social nem Não tem piso piso. tem. Então, assim, e a gente vê, o assistente social foi feito uma pesquisa, é o terceiro profissional de nível superior no Brasil que tem o menor salário. Não, realmente, eu concordo. Entendeu? Então, aí fica assim, a Secretaria da Educação, não que tem dinheiro sobrando para tudo lado, mas faço um apelo, fugindo um pouquinho aqui do assunto, mas é muito importante, tá? São profissionais muito importantes. E profissionais como nós, assistente social e psicólogo, não tem inteligência artificial que vai substituir. Não, Não nada a ver. substitui, não tem como. Não A tem. gente fala que, por exemplo, a parte da educação, segurança pública, são os profissionais que mais adoecem, né? Profissionais era um de assunto que eu ia tocar saúde, com você, quer dizer, a gente não educação e segurança, né? Porque tá lidando com essa pressão o tempo todo. Então, aquele que cuida também adoece, né? Eu falo isso para você porque a gente tem ali, por exemplo, aquelas profissões que vão afetar mais, por exemplo, o policial, o médico, porque ele está trabalhando com aquilo. Eu falo assim, eu vou citar um exemplo pastoral, né? Não tem nada a ver com profissões. Eu não consigo ir em um velório e fazer uma celebração de Zeca e sair do mesmo jeito. Não tem como, eu carrego alguma coisa na hora que eu tô saindo dali. É como se fosse aquele peso, eu sinto aquilo ali. Em alguns casos, eu choro sem conhecer o defunto. Não é porque eu queira chorar, porque o corpo... Porque eu não sou de ferro, eu sou Sim. humano. Eu tenho sensibilidade. De repente, de toda aquela situação que está ali, isso acontecer. Eu queria perguntar para você, Gra. A gente faz o processo de escuta pela pastoral, a gente faz o direcionamento espiritual. E uma das dificuldades que nós temos, né, é quando a pessoa já vem com um diagnóstico pronto para nós. E a gente tenta mostrar para ela que aquilo não é problema espiritual, mas ela quer que seja espiritual. E a gente tenta encaminhar. Eu já encaminhei para você, eu encaminho. Eu falo, gente, isso aqui você tem que procurar. É bom você procurar um psicólogo, conversa, ele vai te orientar, papapá, papapá. Mas tudo bem, vamos rezar e tal, mas porque você percebe que não é espiritual a coisa. E aí é difícil, a pessoa não aceita. Eu vejo muito isso acontecer atualmente, né? As pessoas precisam de um nome, de um diagnóstico, né? Como se esse nome trouxesse uma identidade para aquela pessoa e justificasse todas as causas, né, da vida em termos de dificuldades e tudo mais. Todos nós temos traços de todas as doenças. Se for parar para realmente pensar sobre isso, nós temos traços de todas as doenças. Só que algumas pessoas tendem a questões genéticas, fatores, tantas outras situações também, né? Mas, infelizmente, a gente está percebendo que as pessoas se apoiam nisso, né? Como se precisasse desse sofrimento para justificar a vida. É como se eu precisasse daquilo para me sentir vivo, né? Tem muitas pessoas que têm esse processo. Teologia do sofrimento. A gente tem que fazer assim, ó, na terapia a gente vai quebrando essa Quebrar casca. esses paradigmas, porque Porque é crença que chega e fica. A pessoa ela acredita tanto naquilo, tanto que a gente estava falando sobre qual é o seu mundo, né? O que está acontecendo ali? Quando a gente fala do luto, a mesma coisa. Porque você não perdeu uma pessoa. A gente fala assim, o que você perdeu com a perda? O que foi embora com aquela pessoa? O que é teu que foi embora? A gente tem que, às vezes, olhar além, né? E esse entendimento a gente vai tendo na hora que a gente vai conversando. A pessoa ela vai entendendo que ela tem que abrir mão dessa casca. Que ela não precisa ficar o tempo todo na defensiva. As pessoas estão muito defensivas hoje. Elas não sabem dialogar mais. Não existe mais essa cultura do encontro, né? As pessoas, elas querem ter razão. Então, o que eu sei... aceitar o contraditório. Não Se não aceita. aceita a ideia do outro, aquele outro se tornou um inimigo. ele é meu inimigo. Eu acho que a pior doença, e eu sempre falo isso onde eu vou, é a indiferença. Eu Isso falo, dói. a indiferença, o não olhar o outro, sabe? De não se colocar nesse lugar de entender que o outro sofre, que você pode ajudar. Mas a indiferença, ela é uma doença que eu falo que é a pior que tem. Saudoso Padre Léo, servo de Deus, que todos nós aqui, nós três, nós quatro, o Jandim tá ali, admiramos muito. Ele falava que o contrário do amor não é o ódio. Não é ódio, O exatamente. contrário do amor é a indiferença. Porque quando você ainda tá odiando, você está dando uma reação, você está dando uma atenção. Agora, a indiferença é muito triste. Né? A pessoa está sofrendo, ó, o problema é dela, isso é frescura, isso é mimimi, é o que a gente falava, fica muito Sim. nisso, né? Ô, Gra, mas também assim, até eu falei que o tempo passa, né? Senão não vai dar tempo. A gente quer
entrar aqui num Outro assunto rapidinho, mas eu acho que é muito importante a gente deixar claro que nós estamos no Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é para trazer a consciência de ter uma qualidade de saúde mental, também prestarmos atenção e ficarmos atentos para que a saúde mental não fique tão adoecida que leve a pessoa a tentar contra a vida. Mas é muito importante a gente falar que isso não pode acontecer só em setembro. Exatamente. Né? Isso não é uma atenção que tem que ser dada somente em setembro. Setembro é um destaque, mas isso tem que acontecer o ano todo, né? É porque, assim, as campanhas, elas existem exatamente para dar luz a situações e a campanhas, né, para poder dar conscientização à população sobre temas que a gente, às vezes, né, não fala no dia a dia. E setembro foi escolhido para falar sobre esse assunto, né? Tanto que se usa muitas vezes a ideia do girassol, né? De você buscar a luz em dias nublados, em dias difíceis, né? Tem todo esse entendimento da campanha, porém, não é só colocar luz em monumentos e tudo mais. A gente tem que entender, né? Entender para cuidar. E tem que ser algo que tem que ser falado de setembro a setembro, né? A gente, às vezes, não quer tocar em alguns assuntos. Então, isso também é um tabu e também é um ponto que a gente conversa bastante. Não é que vai falar sobre esse assunto que a gente vai induzir a pessoa, muito pelo contrário. Falar sobre esse assunto dá espaço para que pessoas que estão em sofrimento porque perderam alguém, né? A gente não fala sobre sobreviventes enlutados, né? Muitas vezes tem pessoas que estão sofrendo, que viveram a perda, e a família geralmente ela é revitimizada, né? As pessoas elas culpabilizam. Por que você não viu? Por que você não notou? E a gente tem que trabalhar esse assunto com muito respeito, com muito cuidado, né? Tem pessoas que estão em sofrimento. E as campanhas elas existem para trabalhar a questão da prevenção e da conscientização. Então, assim, o setembro, ele tem uma data específica para a gente falar sobre esse assunto, mas de uma forma não banalizada, né? Porque, infelizmente, as pessoas elas usam dados que não são reais, né? E, às vezes, usam mais pela ferramenta de mercado, de vender conteúdos. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, não é de qualquer jeito que a gente aborda o tema. Não é usando, sei lá, formas de festividades, né? É algo para a gente pensar que tem pessoas que estão sofrendo. É sair do oba-oba, né? Assim como acontece com as leis, né? Só existe a lei porque, de alguma forma, não foi cumprido o que precisava ter acontecido antes, né? Então, as campanhas, elas existem para esse fim, né? E você trouxe uma ferramenta para nós, né? Que a gente fala assim, quem está nesse desespero, né, às vezes está precisando ser ouvido, porque também reforçar aqui aquilo que a Gra falou. Todos nós vamos passar por momentos de sofrimento. Sim. Né? Todos nós vamos passar por noite escura, trazendo aqui Madre Teresa de Calcutá está ali atrás de você, né? A Madre Teresa de Calcutá passou por noites escuras, né? E às vezes a pessoa quer falar, tudo você falou do CVV, né? Então, o que é o CVV? Vou até pedir para o Jandim colocar aí na tela, né, a nossa página, está no site, né? Então, o que você pode falar do CVV? Quando a gente conversa sobre esse tema, né, a gente geralmente aciona os canais de ajuda. E o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, ele funciona 24 horas, né? São voluntários que trabalham para poder ouvir as pessoas que estão em sofrimento, para poder auxiliar, é totalmente gratuito, né? É uma ferramenta de ajuda também. A gente tem o CVV, tem o Vitaleri, que é uma página também muito interessante. A Vitaleri, né, eles trabalham muito com cartilhas, com documentos, assim, muito apropriados para tocar sobre esse tema. Ali fala sobre como abordar na mídia, porque, infelizmente, a gente sabe que a forma como se fala, não trabalhar com dados de métodos utilizados, usar cartas e imagens, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente divulga. E a Vitaleri, eles trabalham com profissionais, assim, muito bem amparados, qualificados. Estou na página das cartilhas, justamente. E as cartilhas, tem tanto para escolas, né? Tem várias cartilhas bem interessantes que eles utilizam. Aí todo acesso é gratuito? Gratuito. Totalmente gratuito. Nós temos essa página, né? Tem o mapa de saúde mental, que também é uma outra página que... Vou pesquisar aqui rapidão. Tá. O mapa de saúde mental, ele é uma página onde as pessoas podem acessar
tratamentos, né, ferramentas de cuidado com profissionais que podem atender a baixo custo ou de uma forma que esteja mais próxima à região de cada pessoa. Eles já Isso. têm um banco de dados. Banco de pra dados de poder profissionais que são credenciados para poder fazer esse fazer tipo esse de trabalho, essa acolhimento, né? abordagem, né? Assim, a gente sempre orienta, né, para que não se busque de qualquer forma essas informações, porque a gente tem cartilha sobre comportamento autolesivo, porque tem muitos jovens, a gente fala, a pessoa ela tá tendo autolesão, isso quer dizer que ela já está trazendo sinais de que Que é isso, que é aquilo. não Pode ser necessariamente, que não. né, isso não está relacionado à doença especificamente, às vezes são sinais de que a pessoa está em sofrimento, então ela põe na pele aquela dor emocional de que ela não consegue falar, mas para direcionar num local onde ela sinta aquele desconforto, né? Tem muitos jovens que têm esse comportamento autolesivo, os pais não sabem, às vezes, como conduzir sobre isso. E é muito mais comum do que se imagina, né? Muito, eu lembro, e muito. para mim fez muito sentido uma fala uma vez de um padre, né? A gente até comentou antes, né? Que ele teve aqui na nossa diocese, que ele falou assim, gente, imagina você sentir uma dor, Padrício. padrício, né? Você sente uma dor, você sente uma angústia, você sente algo que te incomoda muito, e geralmente isso é ferida, só que você não tá vendo nada. Então a pessoa, o jovem, tem de externalizar aquela ferida que tá ali dentro. Então é onde vem essa Sim, comportamento autolesivo, né? Automutilação, autolesivo. Então, é muito, muito importante, muito interessante a gente falar desse assunto. Interessante você aí na sua casa ficar atento. Qualquer menor sinal, procure profissionais. A Gra trouxe 3 ferramentas aqui muito bacana. O CVV, a Vila Vita Aleri e o Mapa de Saúde Mental, que você encontra gratuito aí na internet, né, que você pode estar pesquisando. E, claro, sempre procure um profissional. Né? Procure uma orientação. Meu filho, meu sobrinho, minha mãe, meu vizinho falou de tentar contar a própria vida. É urgência médica, então procure. Nós estamos aqui neste setembro para falar sobre saúde mental. E adquire hábitos que promovam a sua saúde mental. Né? Adquira hábitos, leia um bom livro, assista um bom filme, faça um bom passeio, venha aqui no SEC ouvir os passarinhos cantar no fim da tarde. Torcer pro Corinthians dá agonia, né? Mas assim, é sério, né? Isso é muito importante, né, Gra? A gente precisa encontrar aquilo que traz sentido pra gente, né? E por isso que não tem uma receita de bolo. Aqui a gente não fica numa orientação simplista, porque não é um fator que a gente Simples, vai né? ter uma orientação simples para trabalhar um tema tão complexo. Como eu disse, a gente sempre trabalha na versão de que é uma questão multifatorial. Então, são vários fatores. Não é porque brigou com o namorado que fez algo, ou porque perdeu o emprego. A gente tem fatores de risco. Porém, a gente não associa, a gente fala que é a ponta do iceberg, né? Mas existe todo um conteúdo que vem por trás que faz com que a pessoa ela entre nesse aspecto de desespero e de desesperança, né? Que a gente fala que é as 2 situações mais complicadas. Quando a gente fala muito, associa-se muito à depressão. Porque na depressão, a gente fala que é uma das doenças mais incapacitantes do mundo. A gente tem um número altíssimo de pessoas em sofrimento, né, com essa doença, que não é uma simples tristeza, mas é uma doença. Muitas pessoas que estão em sofrimento por conta de quadros depressivos e que às vezes não encontraram sentido porque um dos sinais assim que a pessoa tem é de não ter vontade de fazer as coisas, né? Perda de energia, perda de rebaixamento do humor. Então, é porque a pessoa não quer. A pessoa não está buscando ajuda porque não quer. Não, é porque isso é parte da doença dela. Ela não consegue. Ela não consegue. Então, a gente tem que saber olhar a doença dentro daquilo que ela traz como resposta. Senão, a gente começa a entender do nosso jeito e a gente acaba não cuidando, né? Então, falar sobre esse assunto, como eu sempre falo, né? O mês de setembro é um mês que se fala muito sobre esse tema. Mas a gente precisa dar luz e conscientização de que, sim, é um tema complexo, que a gente precisa abordar, falar sobre ele, mas de uma forma segura, de uma forma consciente e de uma forma respeitosa, exatamente pensando naqueles que sofrem pelas perdas que tiveram também, e por aqueles que estão, muitas vezes, nesse momento, né, de fragilidade emocional, precisando de uma ajuda, né?
Então, buscar ajuda, onde? Né? Então, a gente fala assim, nem sempre a gente vai encontrar aquela ajuda imediatamente. Mas com quem você pode contar, né? Quem são as pessoas com quem você tem do seu lado? Às vezes, dentro das comunidades. A gente estava falando até de padres, né? Quantas vezes a gente vê aí, eles se sentem tão sozinhos, solitários. E isso não tem classe social, não tem nada assim que a gente fala, não, mas é só para adolescente, só para jovem? Não, para todos os públicos. Todo mundo corre riscos. E a gente precisa trabalhar na situação de proteção. Então, se proteger, muitas vezes, é buscar aquilo que traz sentido pra gente, né? Que me faz bem, que me faz olhar pra vida com mais sentido, ter propósitos, né? E para você que quer conhecer um pouquinho mais da psicóloga Graciana Toscana, tá aí então o Instagram profissional dela, né? Pode estar seguindo lá. Ela tá sempre colocando conteúdos aqui ligado à questão profissional, tá? Então, fica aqui. E agora eu quero dar uma continuidade, porque a gente quer um ganchinho. Porque ela acabou de viver uma experiência, né? Hoje é dia 8 de setembro que você está nos acompanhando. Até que, enfim, o patrono desse estúdio, agora sim, é canonizado, né? Já era santo, mas agora está canonizado, que é São Carla Cutz. E como nós estamos no ano jubileu, né? No Jubileu da Esperança, né? A Gra teve recentemente, no mês de agosto, lá em Roma, e ela teve a graça de ver o Papa Leão passando assim pertinho. Bem pertinho. Como que foi? Acho que foi ela que gritou Brasil. Tem Então, uns assim, vídeos aí. Viva o Papa! Que evento foi esse? Quantos dias foi lá? Que peregrinação foi essa? Como foi ver o Papa Leão assim tão de perto? Nossa, eu voltei, assim, muito inspirada. Conversei com muitas pessoas que eu falei, além da felicidade da gente tocar a realidade da nossa, do berço do catolicismo, né? Eu falo, para quem tem o conhecimento, o entendimento, o estudo, né? Estar lá, eu aprendi muito. Eu fui em família claretiana, né? Então, nós somos 9 representantes do Brasil. E a gente tem o Clarel Way, que é uma rede que conecta jovens de várias regiões, de vários continentes. Lá, algumas cenas, ó. Ai, foi muito rico lá, foi lindo. Esse é no outro Instagram da Grada, aí é do pessoal. Aí nós passamos pela Porta Santa, né? Nós tivemos um grupo de peregrinos. Aí Olha lá, pertinho, ó. Pertinho. Meu Deus, olha. Nós fomos um grupo de peregrinos. A gente passou pelos momentos como se fosse a jornada mundial mesmo. E o Papa ele fez uma surpresa pra gente no primeiro dia. A gente teve a missa de abertura e a gente não sabia que ele apareceria. E aí, ao final, no encerramento da missa, foi falado, né? Vocês achavam que o Papa não ia falar um oi pra vocês? E aí ele veio, né? E passou, foi um momento de muita alegria. E ele falou com os jovens, né? A gente conversou muito sobre a questão. Eles falou muito sobre a questão da esperança, até mesmo porque a gente está num mundo tão difícil, né? E da gente ser luz no mundo, do jovem entender esse lugar, de poder ser luz na vida de outras pessoas. A gente teve o momento da vigília. Também foram quilômetros e quilômetros de peregrinação até chegar no Tor Vergata, que é o local onde aconteceu a vigília e a missa de encerramento, né, do jubileu. Mas, assim, eu falo que todo esse sacrifício, né, no final, ele traz um sentido muito próprio, assim, a gente passou pela Porta Santa, pelas 4 portas, né, nós vivemos essa experiência de estar lá dentro da Praça de São Pedro, de ver dentro do Vaticano como que é ali, de estar no túmulo de São Pedro. Então, foi algo, assim, para mim, inexplicável. Você foi até o túmulo do Papa Francisco? Fui no túmulo do Papa Francisco. Santa Maria Maggiore, né? A gente foi no Extramuros do São São Paulo. Fora dos muros, né? Foi, assim, vários lugares. Eu fui em Assis também. Carla Cutz, né? Eu falei, eu não vou deixar de viver essa oportunidade de estar Mas você não enfiou a mão dentro do túmulo de São Francisco, Lá vai não. ele com a história. Não, eu já contei em off. Já contei em off, mas eu não vou contar de novo, porque toda semana o nosso telespectador... Eu fui no túmulo de São Francisco, mas não peguei nenhuma pedrinha. Ela se comportou.
Santa Clara, né? Então, assim, vivendo esse momento, né, o Beato Carlo Acutis, ele traz para a juventude aí um sentido, né, muito próprio de que é possível ser jovem e ter o lado da santificação, né, de você ser santo. E uma alegria muito grande poder estar lá, de vivenciar, de ver ele ali e de sentir que fala, nossa, como é bom, né, a gente poder fazer escolhas que nos levem mais próximo de Jesus, né? E até eu deixo aqui para vocês uma lembrança, né, que eu Obrigado. trouxe de lá, Carla Cutts, Ó. uma medalhinha lá de E aí, Jandinho, dá uma focada aí pra gente. Pedalinha de Carla Cutts. medalhinha de Carla Cutts. Isso. Foi muito rico essa experiência. A gente viveu ele em momento da família claretiana, né? Então, nós tivemos o pré-jubileu, que nós vivemos dentro de um colégio. Lá em Roma. Lá em Roma. Lá, o claretiano tem a Basílica também, do Imaculado Coração de Maria. E tem colégios claretianos lá também. Então, a gente ficou em acomodações junto com outros países, né? Países claretianos de outros Outros países. claretianos de outros países. E a gente viveu momentos em conjunto e outros momentos, né? Somente a gente ali. Mas eu falo assim que tem experiências que a gente não consegue nem traduzir em Nem palavras. descrever, Não né? tem. Porque o que eu vivi lá foi o extraordinário de Deus mesmo. Falo que foi muito lindo. Aí no caso, aqui de Batatais, foi só você ou foi mais alguém? Só eu. Só você. Só eu. Na juventude, só eu. Mas eu atualmente eu integro também a coordenação, né, da Juventude Claretiana do Brasil. Eu fui como uma assessora, né? Ah, sim. Pegando um ganchinho nisso, esse mês agora de setembro vai ter um encontro da Juventude Claretiana aqui em Batatais, é isso? Como que vai ser? Nós teremos no dia 19, 20 e 21. De setembro. Né? Isso, já fica o convite. Daqui a poucos dias. Daqui a pouco, logo ali. É. 19, 20 e 21, a gente vai fazer encontros regionais, né? Que seriam feitos no estado de São Paulo, vai ser em Curitiba. E vai ter também... Brasília, não? Em Brasília, se não me engano, são 3 regiões. Então, a gente vai integrar esses jovens de várias regiões do país para a gente poder falar um pouquinho sobre a própria questão do carisma claretiano, viver, né, a experiência da Porta Santa também, que em Batatais Tem o tem o santuário. santuário. Nós teremos um momento, né, junto com a comunidade também, né, uma missa e um momento junto com a comunidade, vai ser bem bacana. A gente gostaria de trazer esses jovens mais para perto. Até o momento a gente tem Araçatuba, São Carlos, São Paulo, Rio né? Claro. Rio Claro. E são algumas regiões que vão estar vindo também. com E a é gente. aberto esse encontro? Ribeirão Vai- Preto também, né? Sim, mas é ser aberto esse encontro? Tem que fazer uma inscrição? É só para A gente Só os pros claretianos, jovens? como Como é que que é? Não, a gente tem um link de inscrições, né? Eu acho que é para quem realmente tem interesse de conhecer um pouco mais sobre o carisma claretiano. Ele está aberto, né? A gente tem um link de inscrições que a gente também tá divulgando para poder trabalhar a questão de acomodações e tudo mais. Então, a gente precisa ter essas informações. Mas é aberto, vai ser um momento muito rico aí. Vai ser em Batatais, tá aqui dentro de casa, então tá pertinho. Vai ser bem bacana. É que a gente consegue se acomodar. Ah, sim, dentro de casa é É diferente. mais, Já é outra fácil, né? Mas aí você, além disso, também está, então, no setor juventude, como nós começamos falando, né? Mas aí já como casal. Está ali? Atualmente como casal que assessora casais, né? Que trabalham com juventude. Eu trabalho não só a questão do claretiano, né? Nessa parte da juventude claretiana. Eu faço parte do discernimento do TLC, né? Que também é uma ferramenta Eu falei que eu ia perguntar como é que ela consegue tempo para isso. Até pouco tempo atrás, a gente era dirigente de ECC, a gente faz parte da Meu equipe Nossa Jesus. Senhora. Atualmente o padre chamou para integrar a pastoral familiar. Então, assim, o nosso São chamado... ministros da Ministros. Extraordinários. Extraordinário da Sagrada Comunhão. Sim, servir é um A chamado. sua paróquia é a Imaculado Coração de Imaculado Coração de Maria, né? É. É dos claretianos. Dos claretianos, né? Mas eu perguntei porque nós teremos também a jornada da juventude arquidiocesana.
É em outubro, né? Parece, não sei. Tem, não lembro. tem o DNJ, né? É o DNJ. É o DNJ que é em outubro, É em geralmente. Cajuru, né? É Também. em Cajuru. Logo, logo já vai estar Já vai estar lançando aí mais lançando informações. Já tá logo ali também. É, Tá logo ali mais adiante. Lá em Cajuru eu vou. Lá em Cajuru você vai? Vou. vai ser bem bacana. Eu acho que vai ser Você um gosta da dos Boca da melhores. Mata lá? É Boca da Mata que fala? Boca o hino? Preta. Então, o hino de Cajuru. Pessoal que fala que nós tivemos uma casa em Cajuru, então a gente tem muitos amigos lá. Padre Gil, Padre Tom, Padre Ivonei, o Padre Robson, o pessoal lá de Cajuru. Então, se Deus quiser, nós estaremos aí no DNJ. O jubileu, geralmente, a jornada arquidiocesana acontece em julho, né? Geralmente a gente tem uma semana que é em preparatório até a próxima jornada mundial, né? Então, todo mês de julho, nós temos a semana da jornada arquidiocesana. Então, já aconteceu, né? Nós já tivemos a jornada arquidiocesana e agora nós temos o DNJ, que vai ser em outubro. Então, mas aí no caso do DNJ está sendo considerado o Jubileu do Juventude. Em relação ao Ano Santo. É o Ano Santo, né? Exatamente. Isso. Eu falo porque a gente está lá na comissão e faço parte da comissão do Jubileu do Ano Santo, né? É um prêmio que o Dom Moacir quis me dar, porque acho que vai ser o último jubileu que você vai viver. Já tá velhinho, mas eu viro e repito, eu ainda viverei o jubileu da redenção. O ano 2033 está pertinho. Agora, é claro que o próximo da encarnação eu não vou estar aqui mais, 2050. É por isso que eu fui nesse e falei assim, ó, eu quero caber numa mala aí, deixa eu vou dar participar um jeito desse. de participar, porque então ali foi falado, inclusive lá, eu lembro, o Dom Moacir ele trouxe vários chaveiros lá de Roma, do jubileu, para ser distribuídos lá, camisetas para serem sorteadas lá. Eu não gosto de quando sorteia camiseta. Eu nunca tenho camiseta que me serve. Ai. Eu já falei que tem que ganhar duas, que eu emendo, né? Abro Você emenda, elas e faz emenda. Aí faz assim. Mas fica então aí o convite para os jovens, né? Tanto Sim. para vivenciar agora aqui em setembro esse momento da juventude claretiana e depois já no próximo mês tá vivenciando aí o DNJ junto com o Jubileu dos Jovens nesse ano jubilar que vai acontecer em Cajuru. Cajuru. Né? Isso é muito importante e não deixa de ser, voltando um pouquinho no assunto, esse envolvimento dos jovens, esse envolvimento em grupos, não deixa de ajudar na saúde mental, né, Gra? Por causa que Sim. o jovem ele se sente pertence. Eu acho que muito da saúde mental vai muito nesse isolamento, né? Então é importante levar os nossos filhos, os nossos jovens a se sentir pertence de algum espaço, né? O que mais adoece as pessoas é não se sentir pertencentes, né? Então, quando você encontra grupos, né, que acolhem e dentro da igreja a gente sabe que tem várias dificuldades também, mas pelo menos a pessoa está buscando algo diferente, né? Então, você buscar conviver com pessoas que têm às vezes os mesmos propósitos, né, faz a gente ter entendimentos diferentes. E a gente até tem na neurociência estudos que falam que pessoas que vivem a espiritualidade de uma forma, né, atribui a espiritualidade numa ferramenta de cuidado, a gente tem transformações cerebrais que melhoram a forma como a gente lida com dificuldades, né? Momentos de dificuldades, problemas de vida. Até tem um estudo que fala sobre o ponto de Deus, que o nosso cérebro ele é mais estimulado numa região onde trabalha a criatividade, onde a gente consegue encontrar saídas. Nossa, que legal, não Ponto sabia. de Deus. O ponto de Deus. E é muito interessante isso porque realmente uma pessoa que ela tem a sua fé muito enraizada, consegue encontrar saídas em momentos de dificuldade, né? Por isso que a gente adoece espiritualmente. Quando a gente perde essa crença, quando a gente perde essa fé, né? Eu não estou trabalhando só pela versão da questão religiosa, mas no sentido espiritual mesmo, né? Então, a gente sabe que a fé, realmente, ela tem um canal de suporte e de ajuda em momentos de dificuldade, né? Então, quando a gente acredita em algo, nossa forma de lidar com as situações é diferente. E aí, isso foi comprovado cientificamente agora. Eu falo que quanto mais a ciência... O irmão Francisco nos fala muito isso, né? Mas Assim, quanto mais mais a perto de ciência Deus chega. cafuca, perto de Deus mais chega. perto de Deus assim, chega e sem esvaziar o mistério, Sem né? esvaziar o mistério, Não exatamente. esvazia, o mistério não se esvazia. Isso é maravilhoso. É por isso que eu acho a ciência, ela é a criação de Deus. Sim, Eu gostava muito quando o Papa João Paulo II falava, fé e razão caminham juntas. Elas não são inimigas, não é uma contra a outra, elas são parceiras no sentido de que uma, por exemplo,
fazer uma fé sem razão é muito complicado. Eu falo porque você falava esses dias, né? Racional, sou racional. Não é que é racional, eu não vou acreditando em qualquer coisa, Sim. né? Então a gente tem realmente nesse caminhar. Eu penso comigo aqui, Gra, eu falo que graças a Deus aí já é mais pela idade, a gente vai atingindo um pouquinho dessa maturidade. E a gente trabalha com esses jovens aqui, eles são muito mais atirados, que eu já fui também assim. Mas às vezes, Há muitas vezes, muitos, quando a gente muitos vê, anos quando a atrás. gente vê o desespero deles, que eles chegam, eu fico olhando sentado. Mas você não vai fazer nada? Eu falo, o que você quer que eu faça? Né? Vamos esperar. Às vezes eu uso uma expressão assim, às vezes põe muito até nos grupos, né? Vamos rezar. Mas não é possível, ele não vai fazer nada, ele não ia falar alguma coisa. Vamos rezar, vamos esperar. Aí a pessoa fala assim, no fim, tudo dá certo. E se não der? Porque não é o fim ainda. Fica tranquilo. Exatamente. E a gente tem que ter isso. Mas se não acontecer assim, eu vou ter que aprender a aceitar do jeito que aconteceu. Né? Então, eu tenho isso já, mas eu falo assim, isso é anos de caminhada que a gente vai conseguindo, mas nada impede que você vá trabalhando isso no sentido, eu acho assim, quando você tem essa visão, não que você não vai sofrer, mas eu acho que o sofrimento ele não é, ele Ele não é é, atenuado, ele né? é atenuado e você jamais vai encarar, como você falou, e nós já falamos também certa feita, que o sofrimento é necessário, eu tenho que sofrer, como tem gente que procura o sofrimento Sim. para achar que isso vai explicar uma espiritualidade. Não, isso é loucura. Né? O sofrimento são consequências, às vezes, de alguma coisa. Mas eu tenho que atenuar, e uma das formas é a gente aprender a trabalhar com ele, é justamente isso. Saber equilibrar a razão e a emoção, né? Exatamente. Exatamente. Gra, quero te agradecer imensamente Imagina, a tua eu que disponibilidade de estar aqui. Né? A gente sabe que é corrida, a gente sabe que você chegou de viagem recentemente. Mandei mensagem para ela, convidando ela para vir. Ela estava viajando ainda. Ela estava em Roma ainda. Estava viajando. Né? Assim, obrigado pela sua disposição de estar aqui, batendo esse papo de um assunto tão delicado. Né? E agradecer por você ter tratado assim. A gente já sabia que seria, porque a gente já te conhece, mas com tanta delicadeza, respondido tudo aquilo que a gente trazia. Né? Então, fica a minha gratidão mesmo, assim, de coração. Você sabe que eu gosto muito de você, tenho um carinho imenso por você. Obrigada. Sou muito grata por tudo que você já fez, me ajudando minha família, minha filha. E fico muito feliz, quero te agradecer muito mesmo por você ter dado o seu sim por estar aqui com a gente. Nossa, eu que agradeço o acolhimento de vocês. Eu já sabia também que seria muito especial poder estar aqui, poder falar sobre algo que me toca o coração também, porque eu acho que nós estamos aqui para levar luz para as pessoas mesmo, para ser um canal de esperança para aqueles que perdem a esperança em dias difíceis. E eu acho que todo mundo tem essa possibilidade de fazer algo de bom para alguém. A gente não está aqui para ser feliz sozinho, né? A felicidade por si só ela não é nada se não for compartilhada. E a gente não é feliz todos os dias. Mas nos dias difíceis que pelo menos a gente possa se amparar, né? E quando a gente fala entre irmãos, como é bom poder estar entre irmãos, né? Saber que a gente pode estar junto, um amparando o outro. E que contem comigo quando vocês precisarem, quando não precisarem também. Cuidado, que o Mão Francisco daqui a pouco te arrasta pra dentro. Ah, é? Mão Francisco, suas Ô, considerações. Janderson, você não vai me deixar me mentir sozinho, né? Oi? Eu nunca vi o Marco falar tão mansinho no programa como ele falou isso, você viu? Oi. Uma macia, uma voz tranquila. diferente. Olha só. Eu acho que você já, a sua aura já É é. por causa do assunto, né? A Né? gente... Porque ele não é assim, ele é estourado. Olha, Você conhece o Marcão, né? Então hoje ele foi diferente, Mas é por causa viu? do assunto, a gente Hoje ele foi entende também, diferente, a gente sabe que é um né? assunto delicado. Então. Eu até me policiei para não ficar falando. Besteira, né? Mas eu faço minhas as palavras do irmão Marco, porque realmente, do tempo que eu te conheço, você não queira saber a admiração que tenho por você, pela forma como você atua enquanto profissional da saúde na área da psicologia, então a doutora Graciana, né? E também como amiga da comunidade, porque sempre quando nós precisamos, a comunidade sempre está pedindo ajuda por aí afora, né? Tem gente que até corre da gente quando lá vem aquele povo que pede, né? Então você sempre estendeu a mão para nós ali, seja qualquer coisa que a gente precisou na Santa Casa, no hospital. E, por fim, dentro daquilo que é a fé que nós vivemos, que é a maravilha dessa igreja da qual fazemos parte, e de ver você e de ver o seu esposo, né, o João, com vocês com aquele amor, com aquele carinho, com aquela entrega, que poderiam estar curtindo outras por aí afora, mas estar ali se dedicando à igreja, se dedicando à evangelização. Então, vocês, enquanto casal, têm um testemunho fantástico. Contem com a minha admiração e contem sempre com as minhas orações.
Amém. E Obrigada. agora nós vamos dar a bênção, né? Para você que nos acompanhou até aqui, você viu que esse programa de hoje foi especial realmente, né? E vamos pedir de Deus a bênção sobre a Graça, sobre o seu esposo, sobre a sua missão na igreja, sobre todos nós aqui no estúdio, nessa também missão de evangelizar através dos canais aqui de comunicação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, de São Carlo Acuti, patrono desse estúdio, desça sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias e os nossos projetos. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E você que nos acompanhou até agora, tenho certeza que gostou muito desse episódio. Compartilhe com os seus amigos, compartilhe com as pessoas que precisam ouvir. Fique atento aí nos nossos cortes mais curtinhos, no nosso Instagram, também nos shorts aí do YouTube, para você compartilhar e levar essa boa mensagem. Aguarda a semana que vem, que tem mais coisa boa aqui para vocês, em mais um podcast Entre Irmãos. Do-do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do-do-do-do. Bem-vindo ao podcast onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Bem-vindo ao podcast onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu.